Olá, família Ágape, como é que vocês estão? Fala comigo, pessoal. Olha, estamos aqui em mais um podcast, você já deve ter lido aí na descrição quem é o convidado de hoje. Ontem nós tivemos a pastora Rosalind e hoje nós temos um convidado aqui mais que especial, que é o nosso querido Bispo Mano. E se você ainda não conhece o Bispo Mano, vai lá nas redes sociais, pesquisa lá, ele é o autor de 2 livros aí, um que chama Resolva com Deus e o outro que é Uma Vida Sobrenatural. Eu já tive a oportunidade de ler os livros e Deus falou muito comigo através desse livro. E o objetivo desse podcast, você já sabe, o objetivo deles é mostrar uma versão de Cristo que não tem nada a ver com religiosidade, que não tem nada a ver com aquele cara com a marreta na mão, que você já teve aí a impressão quando era criança, e não tem ninguém melhor para mostrar uma versão divertida de Cristo do que o Mano. Vai compartilhando aí esse link nas redes sociais, joga no teu Instagram, joga no grupo da família, onde tem aquela tua tia chata lá pra caramba, que manda bom dia e manda as correntes de oração. Vai lá, posta pra ela, fala aqui, ó, vem conhecer uma versão de Cristo divertida. Hoje tem comida, que o pessoal não deixou pôr comida aqui com a Rose hoje, mas hoje eu fiz questão, porque tem 2 gordinhos na mesa, e o gordinho gosta de comer, Deus. E a conversa rende, né? É de Deus, é de Deus. É de Deus, ô glória, aleluia. E é pra aplaudir de pé, igreja. Então você faça aí, compartilha, comente e não deixe de seguir. Já vai escrever os seus comentários aí. E vamos pra vinheta, Joãozinho. Muito bem. E aí, mano? Como é que tá? Tudo bem, Thiago? Um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu que agradeço. E aí, mano? Tá gostando de Portugal? Todas as vezes que eu venho para cá, né, eu fico muito impactado. Vocês tratam a gente muito bem, né? Depois eu volto para o Brasil, tem que passar umas 3 semanas de jejum e oração para a gente não ficar se achando lá. Mas você é bem tratado. Mas vocês tratam muito bem a gente aqui. É sempre um prazer estar com vocês aqui. Cada vez que eu venho, eu me surpreendo. É mesmo? Né? Com o quê? Me surpreendo com o que Deus está fazendo aqui no meio de vocês, com os milagres. Né? A primeira vez que eu conheci Portugal, eu conheci uma Portugal muito diferente da que eu encontrei aqui em 2021, já com a ação do Espírito de Deus, uns portugueses transformados, cheios de Deus. Para mim é sempre uma alegria vir aqui e ver o que Deus está fazendo no meio de vocês. Que bom, que bom. E cada vez que você vem, você bebe aí o quê? Uns 40, 50 litros de água de pedras. Né? Só tem aqui e eu gosto demais. Eu gosto demais. Ó, quem quiser fazer minha alegria, é só me chamar para tomar pedras de limão. E não estou ganhando nada para fazer essa propaganda. Não tô ganhando nada. E você sabe que essa água de pedras, olha o assunto para onde vai, né? A água de pedras, você sabe que ela é natural, essa água daqui. Ela é natural, é extraída a 2.000 metros de profundidade. Não sabia. Não é gaseificada artificialmente. Mas a fonte muito boa. É boa. Mas não estamos aqui para falar de água de pedra, né? Verdade. Mano? Mano, diz uma coisa. Qual foi o motivo da tua vinda dessa vez para Portugal? A gente veio a convite do pastor Alexandre para participar da conferência Ágape, né? Ele havia comentado também sobre a pastora Roselém, viemos para conversar e, como sempre, viemos para pisar na terra. A gente tem uma palavra de Deus que uma hora a gente deve vir para cá, né? Então a gente sempre vem naquela expectativa, se é agora, se Deus vai confirmar, né? E até agora não. Até agora a gente ainda está lá em Petrópolis esperando a palavra definitiva. Mas a gente vem espiar a terra, é sempre uma alegria, né? Já considera como nossa nação também, tem um carinho especial. Que bom. É sempre bênção. Que bom, que legal. E, mano, me conta um pouquinho, vamos começar. Primeiro eu vou fazer uma pergunta pra você que eu faço pra todos os meus convidados. Tem pergunta aqui que não pode ser feita? Não, tranquilo. Mesa? Pode. Até pro Flamengo? Pode falar do Flamengo? Pode fazer. Pode fazer. Mano, e eu queria te perguntar, onde é que nasceu o Mano? Como é que começou a história do Mano? Foi cesárea? Foi parto natural? Eu sou natural de Curitiba, né? Nasci em Curitiba, meu pai é paranaense, minha mãe era cearense. Foi estudar em Curitiba, casaram e já eram da igreja metodista. Quando eu nasci num lar cristão. Os 2 participavam da igreja metodista. E lá eu conheci Jesus, dei os meus primeiros passos. Na adolescência, conheci Jesus. Antes, como todo filho de crente, aprontei as minhas. Né? A gente é criado na igreja, a gente já conhece a igreja, né? Conhece Deus como história. E a gente fica curioso de saber o que tem do outro lado, né? Então, todo mundo fala que não pode, aí fica mais tentador. Né? E a gente sempre quer testar se não pode mesmo. Graças a Deus, minha mãe era uma mulher de oração, profeta, e eu creio que a volta teve muito a ver com as orações da minha mãe, né?
E daí Deus me achou, e da adolescência para cá o meu objetivo tem sido conhecer a Deus, andar com Ele, né? Eu sempre falo o texto de Gênesis 5:24 impactou a minha vida quando eu li que Enoque andou com Deus. E eu vi assim, cara, se um cara antigamente, na época da lei, conseguiu isso, eu vou tentar ser o segundo. E na adolescência já esse passou a ser o objetivo da minha vida, conhecer e andar com Deus. E nessa busca por Deus eu recebi o chamado para o ministério, né? Na época ainda não era tão claro para mim, né? Meu pai estudou teologia, mas desistiu, entendeu que não era dele. Meu pai sempre quis ter um filho pastor, então eu ficava preocupado de não estar com aquele desejo pela insistência do meu pai. Então eu ainda protelei alguns anos por causa disso, pedindo sinal. Depois que Deus confirmou, teve jeito, né? Acabei indo por confirmação de Deus, nunca achei que... E não tenho uma habilidade natural para fazer o que eu faço. Minha habilidade... Um pouquinho o seu microfone, para não ficar muito na frente do rosto. Tá. É isso. Minha habilidade natural é para a área de exatas, mas como Deus confirmou, foi muito claro, eu obedeci, né? E estamos nessa 34 para 35 anos já, no ministério, no pastorado. E Deus sempre tem nos surpreendido, tem sido uma benção. Mas a história começou lá atrás, na Igreja Metodista Central de Curitiba. E como é que foi assim? Aí você estava dentro da igreja, mas como é que foi teu encontro com Cristo? Quando nasceu a paixão que te move? Começou a passar por um avivamento na igreja que eu frequentava, né? E eu conhecia muita gente ali, desde pequeno, criado lá, e eu comecei a ver que a vida desse pessoal começou a mudar, né? Porque é que nem eu brinco, eu era um safado dentro da igreja no bom sentido, moleque criado na igreja com interesse, e a gente conhecia os semelhantes, né? A gente sabia quem era como a gente ali, e de repente a vida de alguns desses começou a mudar, e eu comecei a perceber... Mudar de que forma, mano? O interesse, a postura, né, aquela hipocrisia, a falsidade, né? Pela frente a gente metia banca de crente, por trás tinha a vida paralela. Eles começaram a mudar, a abandonar, se tornaram verdadeiros cristãos mesmo. Eu brinco, quando a gente era moleque, só para vocês entenderem, nunca aprontamos grandes coisas. Na verdade eu aprontei, mas não vem ao caso. Não, mas aqui tem que contar tudo, não sei se te contaram. Mas né? Quando você assinou o contrato do podcast, dizia que não tinha restrição. Vale a pena tudo, né? Mas a gente aprontava dentro da igreja, né? Eram líderes, filhos de líderes da igreja, eu sempre brinco com isso. Então a gente costumava, o filho do zelador era ele tinha a chave, a igreja tinha uma torre, ele tinha a chave da torre da igreja. A gente subia na torre da igreja com bexiga d'água esperando os irmãos chegarem pro culto, né? De terno e gravata. E daí a gente tinha o nosso videogame que a gente criava, na época não tinha videogame, então a gente jogava a bexiga d'água, se acertasse um irmão da igreja era X pontos, se acertasse alguém da liderança dobrava, se acertasse alguém do ministério pastoral ganhava o jogo. Nossa. Então a gente fazia essas coisas, né? Tinha uma galeria na igreja que a gente frequentava, e tinha na época eram os ecônomos, hoje a gente chama de diáconos, que estavam ali para ajudar o culto, e sempre ficava um em cada lado da porta de entrada, e a gente subia para brincar de cuspir o mais perto neles, sem acertar. Quem cuspisse mais perto. Então era coisa de criança, essas coisas assim. E de repente essa galera começou a mudar, né? A gente tinha uma quadrilha que assaltava a sacolinha de escola dominical, né? Nós tínhamos a escola dominical, fazia chamada na época, quantos presentes, quantos ausentes, quantas bíblias, se tinha visitante, eles tiravam uma oferta e penduravam a sacolinha para o lado de fora da porta da sala, e passava o secretário da escola dominical recolhendo tudo para fazer o relatório. A gente já sabia a hora que ele passava e tinha 15 minutos para operar. A gente avançava na sacolinha, coisa de criança, né? Eu comia muita paçoca, muito sorvete, muita Maria Mole à custa da oferta da escola dominical. E podia comer o pãozinho da ceia e o vinho? Você também bebia? Não, isso a gente já não fazia. Meu pai não deixava não, meu pai era diácono, mas não deixava comer não. Isso a gente também não fazia não. E daí essa galera, só para entender, essa galera que desde pequeno a gente aprontava dentro da igreja começou a mudar. E eu comecei a ver a devoção sincera deles, o interesse sincero por Deus, e isso me impactou. Eu queria saber o que estava acontecendo, que eles mudaram de time.
e estavam sinceramente buscando ao Senhor. E depois de um tempo acompanhando essa turma e vendo a mudança de vida deles, eu comecei a desejar aquilo para mim. Eu queria aquilo para mim, né? Porque eu não via muito sentido na vida religiosa e eles começaram a me inspirar. E eu comecei a buscar e num dia, essa turma foi no meu aniversário em casa. E no meu aniversário eu acho que o pastor... Quantos anos você tinha nessa época, mano? Eu tinha 14 ou 15 anos, eu não lembro agora. Foi aniversário, foi 14 anos. E daí o pastor me procurou e perguntou se eu tinha notado que a turma tinha mudado e se eu queria aquilo para mim, né? Eu falei que queria, ele orou comigo, né? E na época eu senti, a minha experiência foi muito parecida com o que se relata da experiência de John Wesley. Eu só senti o meu coração aquecido, senti meu peito aquecer, mas aquele dia eu tinha certeza da minha salvação, porque até ali eu ficava com medo de Jesus voltar e eu ir para o inferno. Até ali eu tinha certeza que eu estava com a passagem para o inferno. Aquele dia eu passei a ter certeza da minha salvação. Mas como a gente ainda não tinha muita gente para orientar a gente sobre o Espírito Santo e avivamento, eu não sabia. Eu tinha recebido, mas eu não sabia, porque a galera falava de outros sinais, outras histórias. Então ainda levou um tempo para eu conseguir identificar o dia da mudança, o que motivou a mudança. E depois de um tempo a gente teve a confirmação o recebimento do Espírito Santo, e dali para frente foi uma jornada de sede e encontro com ele, né? É aquilo que eu falo, cara, se você tem a sede, ele vai te encontrar, né? Ele vai te achar e de alguma maneira ele vai se revelar a você, se a sua sede é sincera. Foi o que aconteceu comigo, né? Uau! E mano, mas e aí como é que desse encontro que nasceu essa paixão, surgiu a coisa de virar o pastor? Então, eu falo assim, foi a questão de erro e acerto, né? No início a gente queria muito de Deus, então passou a estar um bom tempo dentro da igreja, na busca de Deus, nas reuniões. Depois de um tempo começamos a participar de alguns ministérios, um envolvimento na vida da igreja, e eu tinha um emprego. Depois de um tempo eu já estava empregado no banco, eu tinha um emprego no banco, mas o que me chamava a atenção era ajudar pessoas, né? As pessoas que chegavam na igreja, muita gente perdida, e aquilo começou a me dar um prazer de poder ser usado como instrumento para ajudar pessoas, a estar envolvido com pessoas. Eu lembro uma vez que a gente estava indo para o serviço e o ônibus que ia nessa época, eu trabalhava no departamento de arrecadação do Bradesco em Curitiba, e o departamento era num bairro chamado Vila Auer. O ônibus passava em frente à igreja, e passando em frente à igreja, minha mãe já era aposentada, ela dedicava todo o tempo dela para a obra de Deus, e a devoção da minha mãe foi chamando a atenção. Eu comentei com um amigo, eu falei, eu queria ser igual a minha mãe, ter todo o tempo para servir a Deus, né? E eu acho que Deus pegou essa palavra e foi trabalhando. Eu tinha alguns sonhos, né, alguns projetos. Eu brinco com isso. Antes de ter minha experiência com Deus, eu queria ser jogador de futebol, né? Depois de minha experiência com Deus, eu larguei isso porque os torneios eram no domingo, e aquela história do dia do Senhor. Você era o café com leite do futebol? Não, eu jogava. Há 40 quilos atrás eu jogava bem bola. Hoje eu só sirvo para comentar, né? Até estava tendo um joguinho ali do pessoal, fui para a beira do campo para ver se tinha algum café com leite lá dentro do campo. Mas a molecada não é nenhum fenômeno, mas também não compromete. Brinca bem. Não compromete. E daí, quando chegou a época de definir profissão, eu não sabia o que fazer. Então fui tentando várias coisas. Como gostava do esporte, tinha jogado e tinha praticado atletismo. Fiz o vestibular para educação física, passei, cursei 1 ano, vi que não era o que eu queria, tranquei o curso. Daí me falaram que fazendo fisioterapia eu podia ampliar as possibilidades de emprego. Fiz fisioterapia, passei, cursei 1 ano, vi que não era o que eu queria, também tranquei. Daí eu fui fazer o teste vocacional para saber para que eu prestava. Deu habilidade para ciência exata e matemática. Tudo a ver com o pastor, né? Daí eu fiz o vestibular para eletrônica, passei, cursei 2 anos de eletrônica, vi que não era o que eu queria também.
Daí tranquei, daí resolvi arrumar um bom emprego, que me desse um bom salário. Na época entrei no banco. Depois de um tempo, eu tinha feito um concurso da Petrobras que eu nem lembrava, saiu o concurso, como eu já tinha me inscrito, passei, né? Prestei o concurso, passei, e estava muito concorrido, né? Quando eu passei, eu pensei, eu falei, eu acho que Deus deve ter um projeto para mim dentro da Petrobras, um ministério para mim dentro da Petrobras. A hora que eu pensei assim, eu fiquei lá mais algumas semanas, mas foram as semanas mais angustiantes da minha vida, né? Eu perdi a paz, foi terrível. Daí eu fui falar com Deus para tentar entender. Eu sabia que eu tinha passado só por ele, mas aquela angústia eu não conseguia entender o motivo. E Deus me falou muito claramente que não era o projeto dele. Eu quis. Como eu queria, ele me deu a oportunidade. Eu falei, mas se não é o que o senhor quer, eu não quero estar aqui. Né? E daí eu deixei a Petrobras, consegui voltar para o banco. E daí, na época, eu falei, mas o que o senhor tem para mim? Né? E ele começou a sinalizar que seria um ministério pastoral. Mas como é que foram esses sinais? Falando comigo, direcionando, me mostrando o fruto, né? Aquela história que pelo fruto você conhece. Mas daí eu comecei a achar aquele negócio que eu falei. Como meu pai insistiu durante um bom tempo, eu comecei a achar que na minha crise vocacional, eu falei, não, eu estou muito zoado, eu estou achando que, como eu não consigo saber o que eu tenho para o meu futuro, eu estou topando. E daí eu coloquei para Deus alguns sinais muito claros, né? Aquele negócio da lãzinha molhada, a lãzinha seca de Gideão. Então eu falei, Deus, eu quero que fulano de tal fale comigo, eu quero que isso aconteça. Eu pedi 2 sinais muito específicos, coloquei data. Qual foi o sinal, você lembra? Eu lembro que era um que o pastor viesse falar comigo diretamente, sem eu tocar no assunto com ele, e outro que uma pessoa da igreja, que um pregador da Central de Curitiba, me falasse sobre o chamado ministerial, o chamado pastoral. Então eu coloquei essas 2 pessoas como sinal, referência, e coloquei uma data, que era a data de reabertura de matrícula na faculdade. E ainda fui muito, muito metido. Hoje eu até dou risada da minha infantilidade, mas eu falei, Deus, até 19 de novembro, se o senhor não confirmar até 19 de novembro, eu vou ser qualquer coisa menos pastor. Né? É brincadeira. Botou na parede, né? Não tem como colocar Deus na parede. Hoje, quando eu lembro, eu peço desculpa aí, Deus, me perdoa do negócio. Mas na época estava angustiado com o negócio, né? E Deus confirmou um 15 de novembro e outro 17. Parece que ele também falou, eu vou deixar até o fim, então, moleque. Vou matar na unha esse moleque. Já que você quis estabelecer a data, então vai até o fim, vamos ver. E depois que Deus confirmou, eu não tinha dúvida nenhuma. Os 2 sinais específicos aconteceram, né? Então eu fui, me dispus para ir. Só que aquilo que eu falei, eu não tinha habilidade natural para nada. E depois que estava estudando, no meu primeiro ano eu já assumi como pastor acadêmico, daí que eu me arrependi mesmo. Que daí eu fui vendo que a demanda do ministério era muito diferente do que eu imaginava, né? Era diferente do que eu pensava. Eu estava envolvido como membro da igreja, eu não sabia que estava envolvido em ser pastor, né? E algumas coisas não tinham nada a ver comigo. Né? O que, por exemplo? Não tinha nada a ver? Eu falo sempre isso. Eu era uma pessoa muito tímida. Né? O mano que vocês conhecem hoje, que vocês veem, não tem nada a ver com o mano lá de trás. Né? E eu sou curitibano. Curitibano tem uma cultura muito reservada. Né? A nossa educação é muito reservada. Um bom dia já é uma amizade. Eu falo assim, o curitibano é um mineiro do Paraná, ele fica desconfiado. Depois que você conquista a confiança do curitibano, também é amigo pro resto da vida. E eu lembro que na época me falaram que eu tinha que fazer visitas pastorais, ir atrás das pessoas em crise. E aquilo me deu um desespero. Eu falei com o meu pastor supervisor, procurei ele, eu falei, eu sei fazer visita pastoral eu não sei fazer. Eu não sei ir na casa de alguém que não me convidou, entrar num assunto que ele não abriu e dar conselho que ele não pediu. Eu não sei fazer isso. Eu falei, eu sou curitibano, já não vai nem na casa da mãe sem ligar antes para saber se pode ir, se não vai incomodar. Né? Então essa e outras coisas no ministério me deram muita aflição no início. E Deus foi se encarregando de um jeito.
Já teve gente que perguntou assim, mas como que você superou a timidez? Eu falei, eu não tinha um plano, né? O que eu digo que eu fiz foi ouvir a voz de Deus e obedecer, né? Mesmo que não fosse muito clara, aquilo que eu entendia que Deus estava me propondo, eu obedeci. E o Espírito Santo organizou essa trajetória para a gente. Quando eu vi, já tinha superado alguns limites obedecendo Deus, né? Então eu sempre falo isso, amigo, por mais que não seja claro para você, obedeça. Obedeça e o Espírito Santo vai te guiar direitinho na direção do propósito de Deus para você. Em algumas pregações suas, mano, você falou que você é uma pessoa muito racional. Né? E pessoas que são muito racionais, pelo menos acredito eu, me corrija se eu estiver errado, tem alguma dificuldade de iniciar esse processo de intimidade com Deus, né? Porque a gente quer encontrar a racionalidade em tudo que Deus faz, né? Em tudo que Deus fala. E como é que você rompeu isso, essa questão da sua relação com Deus? No meu caso, como eu fui criado no Evangelho, eu não tinha muito questionamento sobre a existência de Deus, né? Sim. Isso eu tive lá atrás, quando Deus... Para mim, o questionamento era sobre o processo como Deus operava, né? Qual maneira? Se Deus existe e tem interesse na minha vida, ele tem que ter estabelecido algum meio de contato. Então, a minha grande crise era essa, como Deus se relaciona comigo, como Deus fala comigo. Né? Porque eu sempre defendi isso também, né? Às vezes a gente quer reproduzir um padrão, aquela experiência bombástica de outros. E eu falo que Deus fala com cada um de um jeito, né? Como é que ele fala com o mano? Comigo é um bate-papo como um amigo, né? A gente está conversando aqui, de repente, eu sempre falo isso, de repente vem a voz interior, algumas vezes eu ouvi essa voz de maneira audível, Sim. né? Mas normalmente a voz interior, daí eu brinco com cara, você tem que aprender a fazer a separação entre a voz de Deus e a voz da sua consciência. Porque eu falei, se o Espírito Santo veio habitar em você, é daí que ele vai falar. Né? Às vezes, até ter essa consciência, eu esperava que ele falasse de fora, que viesse um anjo, né? Mano, me conta uma história de quando a tua voz interior, que não foi Deus, na verdade, foi as suas emoções, te botou numa enrascada. Várias vezes, né? Nesse processo de aprender, assim, né? Tinha vezes que a gente estava empolgado, né? No negócio, estava aprendendo ainda, discernindo a voz de Deus. Então tinha situações que você achava que Deus tinha falado e você ia e confirmava, e tinha situações que você achava que Deus tinha falado e você ia e se lascava. Qual é essa história aí? E eu lembro uma das vezes, né, que a gente orando por uma pessoa, né, naquele desejo de ver milagre de cura acontecendo, e eu falando com ela, e a pessoa não tinha reação, a pessoa ficava me olhando, não tinha muita reação. E também o pessoal da igreja ali por perto, pelo menos se alguém sabia alguma coisa, me deixou passar vergonha, eu não me disse nada. Né? E eu falando, você crê, levanta a mão, e a pessoa só me olhando e não... Depois de um tempo, eu naquele negócio movimentando, vou orar por você, não sei o que, você crê, levanta a mão. E a pessoa sem reação nenhuma. Eu orei, sem reação nenhuma, meio frustrado. Falei, cara, a pessoa não tem reação nenhuma ali. Eu, na maior empolgação, de alguém me disse, ele é surdo. Ele não estava entendendo nada do que você estava falando ali. Não ia levantar. Se ele levantasse a mão, era um milagre, porque ele é surdo, não conseguia. Então, situações desse jeito, a gente na empolgação, né? Depois eu fui descobrindo que não era só eu, tinha mais gente no início, tanto que depois, quando a gente estava como pastor, eu falava para os caras, amigo, você vai errar, a gente falava isso, eu errei muito, o que você não pode é ter medo. Eu não conheço ninguém que seja especialista no que fez, que não errou mais do que os outros, só não desistiu, teve a coragem de prosseguir. E daí a gente desenvolveu um slogan que alguns discípulos se tornaram conhecidos. Falava, amigo, sai rasgando. Deu errado, volta costurando e sai rasgando em outra direção, porque é desse jeito que se aprende. Ninguém aprende na teoria. Você vai ter que praticar, e as primeiras vezes que você for fazer, não vai sair do jeito que você imaginava. Se não der tão ruim, pelo menos não vai sair do jeito que você imaginava. A experiência vai te dando. A prática constante vai fazendo com que você melhore, tenha experiência nisso, né? Mas o início foi desse jeito. Tinha horas que a gente dava muita risada, as coisas davam muito errado, mas a gente se divertia.
Ô, mano, mas e aí me diz uma coisa, você, a metodista, ela é conhecida por trocar os pastores de região, né? Aham. E como é que você se adaptou a isso? Porque às vezes você se acostuma com uma comunidade, se acostuma numa comunidade local, e aí a metodista te botava em outro lugar. Foi assim com você também? Como é que você se adaptou a isso? Foi. Eu viajei, eu mudei muito pouco, mas também aconteceu. Agora, como eu já tinha sido educado na igreja metodista, no início eu não questionava, porque era um hábito para mim, né? A gente viu o prejuízo que isso criou na vida de muitas igrejas, né? Eu mesmo, o pastor da minha conversão era o cara que eu amava demais, né? E a saída dele da nossa igreja gerou muita crise para a nossa igreja. Não que o pastor que viesse era ruim, não era. Era um homem de Deus, uma benção, mas era diferente, né? E eu falo, você sempre tem um carinho especial pelo pastor da sua conversão. E a saída dele, pelo menos no meio da mocidade, quebrou todo um processo de avivamento. Então eu já tinha experimentado os malefícios disso como ovelha. E agora uma pergunta polêmica. Você acha que essa metodologia pode atrapalhar a caminhada de alguns cristãos? Eu acho que sim. Eu falo assim, eu não acho que o mudar não pode acontecer, mas eu acho que o mudar com os critérios que não são bem definidos pode me prejudicar, atrapalhar muito, sim. A gente vê na igreja primitiva as pessoas sendo levadas pelo Espírito Santo de um canto para o outro, né? Paulo era alguém que tinha essa dinâmica, mas era o Espírito que inspirava, né? Então, uma das coisas que eu sempre falei nesse processo de transferência, de mudança dos pastores e pastoras, eu cheguei um tempo a ser um supervisor, antes de ser bispo dentro da igreja metodista, a gente contribuía. Eu falava que, normalmente, a gente chama isso de itinerância. A itinerância punia quem trabalhava bem, né? Porque eu falava assim, às vezes na cabeça do bispo e dos superintendentes você está promovendo alguém, mas na cabeça de alguém que está tocando um projeto, investiu anos da sua vida ali, já tem vínculos significativos formados, na cabeça do rebanho que está perdendo essa pessoa é uma punição. Então eu falei, bispo, a gente não devia mudar quem está indo bem sem conversar com a pessoa, né? Eu falei, eu nunca vi uma firma que promove o empregado sem dialogar com o empregado primeiro, né? Eu falei, para quem trabalha mal não tem opção, né? Quem faz burrada na firma não tem opção. A última chance, a gente vai te mudar de função, mudar de cara. Mas quem trabalha bem sempre vem conversar, ó, existe uma oportunidade. Que eu falava isso, às vezes na cabeça do bispo tinha gente que estava numa cidade pequena, uma igreja que começou e estava crescendo, e ele via potencial para pôr essa pessoa numa outra cidade, numa igreja melhor. Para ele era promoção, mas como a pessoa tinha um coração naquele projeto, para ela não era, né? E daí, quando eu vim ser bispo, a gente tentou trabalhar essa questão, né? E a gente entendia que a mexida podia ser uma possibilidade, mas não podia ser uma obrigação, né? Era algo que você lançava a mão quando a coisa não estava encaixando, quando o jogo não estava dando certo. Era uma substituição estratégica. Exatamente. Mas daí conversando com todo mundo que está envolvido no negócio, né? Tá certo, mano. E quem que é o Mano como pessoa? O Mano fora da versão bispo? Eu falo assim, eu acho que eu nunca entrei. Eu sempre tentei preservar a ideia, pelo menos para mim, e eu me sinto mais à vontade assim para ser quem eu sou, né? É alguém apaixonado por Deus, e eu sempre me sinto adolescente ainda. Aquele moleque ansioso, querendo descobrir um pouco mais de Deus, né? A figura do bispo, eu acho que dificulta esse moleque de conhecer mais, porque você fica preocupado em responder ao personagem, né? O que os outros vão pensar. Eu nunca tive, eu sempre fiquei preocupado na minha vida em responder a minha sede, né? Eu tenho sede por mais de Deus, sede, porque eu lembro desde criança, né? E você deve ter vivido experiência assim. Às vezes você chegava numa festa, você via salgadinho e doce que não tinha normalmente na sua casa. Você ficava morrendo de vontade de comer, e às vezes a mãe falava, ó, não vai me fazer passar vergonha, não vai avançar nos salgados, não vai. Então você ficava ali morrendo de vontade, mas debaixo do olhar da mãe
ela vacilava na vigilância e avançava no salgadinho e dava um jeito de correr, de esconder para ela não pegar você com a prova do crime na mão. Né? Que aí a conversa em casa acontecia, né? Se ela pegava, daí acontecia. Mas às vezes a gente conseguia escapar. E eu me sentia esse menino curioso em relação às coisas de Deus, né? Desejoso de visitar. E Deus nunca me pôs limite. Né? O negócio que eu sempre me senti incentivado por Deus como pai. Vai, filho, vai, tenta, arrisca. Pode. Eu falo assim, os limites vieram da minha educação, então eu tive que lidar com eles. Por mais que Deus me incentivasse, eu falava, é ruim, se eu pegar eu acho que eu vou apanhar. Olha se minha mãe vê. Né? Então, quando eu vim para o Ministério Pastoral, eu tentei preservar essa imagem, um humano que tem uma sede. E no início eu tive uma experiência assim com Deus, né? Na época que eu comecei, o ministério era outra coisa, pastorado era outra coisa, e para o padrão da metodismo na época eu era muito zoado, né? Eu era muito zoado. Zoado comparado com quem? Com o quê, mano? Eu era muito sarrista, né? O pessoal tinha uma imagem de muita seriedade, e eu não consigo, né? Eu acho assim, tem protocolos que a gente cria para criar uma aparência de seriedade, que eu não vejo isso em Deus. Né? Eu vejo Deus tirando da frente tudo quanto é barreira para chegar a nós, para nos alcançar. Né? Eu vejo Deus simplificando o processo de acesso à pessoa dele. E às vezes a gente volta a criar barreira religiosa. E quando eu percebi isso, eu não conseguia tratar isso com a seriedade que as pessoas estavam... e daí eles achavam que era falta de respeito, não era, né? A gente só tentava de um jeito... Você sofreu com esse teu jeitão, assim, dentro de uma denominação tão séria? Então, no início eu sofri, e até eu tentei mudar. Por isso que eu falei, puxa, agora eu vou ser pastor, eu não posso mais ser zoado desse jeito, né? Vou ter que assumir o personagem. E daí eu tentei, até que eu ouvi a voz de Deus falando comigo. Deus falou, filho, o que você está fazendo? Eu falei, Deus, eu estou tentando corresponder ao padrão, ser igual ao fulano. Deus falou assim, eu chamei um mano, porque eu preciso de um mano. Se eu quisesse 2 fulanos, eu tinha criado 2. Então, o que eu precisar mudar na sua vida, eu vou mudar. Mas eu preciso que você seja humano. E a gente viu isso acontecer, né? Então, eu vim como humano. No início era menos experiente, então era mais zoado. Cansei de brincar em hora errada. Cansei. Esses dias eu vi um artista de stand-up, antes que você faça a pergunta, só para ilustrar, um artista de stand-up contando, ele não conseguia se conter na brincadeira e foi despedido de vários programas por causa disso. Diz que ele estava num programa, o tema era sobreviventes, e um caminhão de laranja tombou em cima de um cara e o cara sobreviveu um tempo comendo laranja, né? E daí diz, quando a entrevistadora do programa perguntou o que ele achava disso, ele falou, pelo menos ele não vai morrer de gripe, né? Então eu era esse cara que sempre dava esse tipo de resposta e às vezes irritava alguns que não gostavam, né? Nem todo mundo é bem-humorado. Porque às vezes você via a pessoa vivendo um personagem, para você não ser ofensivo, agredir, você fazia da piada um meio. Mas a pessoa percebia, ninguém gostava de ser alvo de zoação, né? Então, isso que me levou, eu tenho que mudar, eu tenho que ser diferente. Até que Deus falou comigo. Então, a gente tentou nunca ser desrespeitoso com ninguém, mas é o jeito de ser do humano. Né? E a gente percebeu diferente, o quanto isso levava à identificação. O quanto de pessoas que se identificavam com isso e se sentiam livres para se aproximar de Deus por causa desse jeitão. E para minha surpresa, como você disse, né, Tiago? Hoje, depois de 30 e tantos anos, várias pessoas falam assim, o senhor é uma inspiração, o senhor é uma inspiração. Então eu vejo que Deus tinha razão. Se eu tivesse deixado de ser humano, talvez seria mais problemático. Eu tenho um discípulo, vocês devem conhecer, ele já passou por aqui, o pastor Cezinha Cita, né? O pastor Cezinha Cita se converteu com a gente. E ele falou assim, eu aprendi que eu podia ser Cezinha sendo pastor, vendo o pastor Mano. Então, acho que o meu jeito acabou inspirando muita gente. A ser original, né? E mostrando que o ministério pastoral não é aquele bicho de 7 cabeças que acaba com a minha identidade, né? Dá para ter prazer vivendo o ministério sem entender o que Deus espera de você. E eu me divirto demais.
Agora, como bispo, eu acho que foi uma crise para metodista, né? Porque eu acho que a metodista esperava que eu entrasse no protocolo, né? Que eu entrasse no esquema do cargo. E eu entendi que assim como no ministério, como bispo, eu tinha que ser mano. E eu falei isso com uma pessoa, né? Quando a pessoa falou, uma pessoa que eu respeito demais, por isso não vou citar o nome, né? Mas ela falou, agora você está na caixinha. E eu falei, fulano, se vocês me elegeram na expectativa de me enquadrar, vocês vão se frustrar. Eu falei, porque eu não espero morrer como bispo. Vou quebrar essa caixinha aí. Eu falei, eu não tinha nem, eu ia ser mano, né? Eu falei para os caras, eu não espero morrer como bispo. Se eu deixar o episcopado levar embora o mano, depois não me sobra nada. Depois não me sobra. Então vocês vão ter que se acostumar com o mano sendo bispo, né? E alguns se acostumaram, né? A gente foi benção para uma turma não se acostumou. Mas para mim foi tranquilo. Que bom, mano, que bom, que top. Mano, e diz uma coisa, como é que foi pra você renunciar aos seus sonhos e trocar pelos sonhos de Deus? Foi um processo doloroso ou foi muito simples? No início foi doloroso. Doloroso assim, não foi doloroso, mas também não, a gente negociou. Não foi aquele negócio que eu renunciei tudo de bom grado. A gente sempre acha que o nosso planejamento é bom, né? Por mais limitado que a gente seja, por menos experiência que a gente tenha na vida, mas você sempre acha que para você traçou um planinho legal. E se Deus me abençoar nisso, eu vou estar feliz, eu vou estar satisfeito. E eu tinha essa expectativa. Eu não sonhava em grandes coisas, eu só sonhava em permanecer em Curitiba, né? Formar uma família, ter um ganho que me desse uma vida tranquila ali na cidade de Curitiba e servir a Deus nesse padrão, né? Eu brinco que Deus sempre me contrariou. Deus nunca fez o que eu queria, né? A primeira coisa que eu tive que renunciar foi morar em Curitiba. Nunca mais voltei para morar lá. Já são 30 e tantos anos fora de Curitiba. Daí eu fui estudar em São Paulo, solteiro, a galera falava, você vai voltar a casar de lá. Eu falei, não vou. Na época eu falava, hoje não é verdade, se algum paulista nos ouvir, amo vocês, ó. Mas na época eu falava assim, o paulista é muito metido. Sou paulista. Né? Então eu falava, paulista acha que por São Paulo ser grande, todo o resto do mundo é Jacu, é interior, ele só que... Minha esposa também é de Santo André, né? Hoje eu amo, nossa, paulista, povo bom, amoroso, voltei casado. Daí como ela me acompanhou para o Paraná, saindo do meio da família, deixou emprego, a gente tinha como proposta não ter filhos logo no casamento para dar para ela esse tempo de adaptação, né? A realidade de casamento, a realidade do Paraná. 3 meses e meio ela engravidou, né? E a gente não entendia. Nós tínhamos tomado os cuidados, até que numa reunião de oração, alguém que não sabia nada, usado por Deus, falou isso. Não era o tempo de vocês, mas era o meu, eu quis. Eu falei, contra isso não tem anticoncepcional que resolva. Deus resolveu. E sempre foi assim, Deus nos contrariando naquilo que a gente tinha planejado, mas sempre foi bom, né? E eu falo assim, se Deus tivesse feito o que eu queria, minha vida seria talvez mais tranquila, mas muito mais medíocre, né? Eu louvo por ele ter me contrariado, ele me levou para uma vida superior, onde eu aprendi a depender dele, aprendi a confiar nele, mas não tinha nada a ver com o que eu tinha planejado. Então eu falo assim, no início você não quer abrir mão, né? Quando Deus tira alguma coisa mais significativa, na verdade não é Deus que tira, ele propõe, né? A gente entrega. Mas quando você chega nesse ponto, não é gostoso. O que Deus te propôs assim que foi significativo para você deixar, mano? Eu falo assim, os relacionamentos que eu tinha, como eu era tímido, eu não era um cara de formar, eu nunca tive problema com relacionamento. Mas a coisa acontecia. Eu não era o cara que tinha essa facilidade de formar relacionamento. Então, sair de Curitiba, deixar a galera com quem eu convivia desde pequeno, os meus amigos, a minha família, né? Ir para Londrina. Eu tinha uma irmã que morava perto de Londrina, uma outra estudando.
né? Na época eu tinha uma namorada em Londrina, então elas ainda me ofereceram uma certa segurança para ir. Eu chegando em Londrina, um mês, mais ou menos, eu fui fazer a oração de Abraão, aquela história que Deus pediu o filho, que era a coisa mais importante, Abraão entregou. Daí eu fui fazer graça, eu falei, Deus, se o Senhor quiser tirar qualquer coisa, né, e eu ofereço, e Deus tirou, né? A namorada que eu estava lá planejando casar, em um mês a gente acabou o namoro. Daí eu falei, não é possível, eu ouvi errado, já não tinha mais ninguém, eu naquele negócio, eu falei, eu vou voltar para Curitiba. Daí eu fui reclamar, eu falei, Deus, o último relacionamento significativo que tinha me sobrado, o senhor arrancou, e ele falou, você não disse que eu podia tirar? Daí eu falei, mas eu achei que o senhor ia fazer que nem Abraão, só ia ameaçar e ia devolver. Na hora da facada. Não, o senhor ia falar, não, faz isso não, meu filho. Ele falou, mas você que falou. Eu falei, poxa, Deus, é que eu... Tava brincando? Eu joguei errado essa história, né? Você também levou tudo a sério? Eu imaginei que aquela história, Deus, eu não estava brincando, eu não estou brincando, eu estou falando sério, né? Eu conheci a história de uma seminarista que foi nessa direção, a minha... Um seminarista que um dia entrou numa crise e resolveu orar, não aguentava mais ser solteiro, foi para uma sala, foi orar, Deus, eu não aguento mais ser solteiro, eu não aguento mais ser solteiro, me dá uma esposa, Deus, me dá uma... Depois de um tempo orando, ele soltou essa, eu creio que a primeira menina que eu ver na minha frente vai ser a esposa, e tinha tocado o telefone na secretaria, a secretária foi chamar ele, porque falaram que ele estava orando na sala, ela bateu na porta, ele estava um clamor, né, muito grande, não ouviu, daí a menina abriu a porta e chamou ele pelo nome, fulano. Quando ele virou para trás, como não era a menina do gosto dele, ele virou para frente e falou, Deus, eu não estou brincando, eu estou falando sério. Os dois acabaram casando, né? Hoje são marido. Casou com a secretária? Casou. Os dois são marido e mulher e ele conta essa história. Nossa. Né? É muito divertido. Ela não deve gostar muito, né? Então, na época, eu quase falei o inverso. Deus, mas eu estava brincando, eu não estava falando sério. Então, para mim, foi muito pegado, né? No início, esses acontecimentos foi bom. Hoje, olhando, foi fácil? Não foi. Emocionalmente, para mim, gerou um impacto muito grande. Mas eu aprendi a depender de Deus, né? Eu aprendi a me relacionar com Deus. O último relacionamento significativo que sobrou para mim era com Ele. Então, isso se intensificou demais, né? Assim, e depois que eu aprendi a me relacionar, a confiar, depender, ele foi restaurando as outras coisas, né? Daí a questão emocional, o desejo de ter uma companheira. Ele me deu um sonho onde eu vi minha esposa 3 anos antes de conhecer ela de verdade, eu vi ela em sonho, e Deus falando comigo no sonho, em voz audível. Então, aos poucos ele foi fazendo, mas nesse início isso para mim foi muito difícil. Dá para imaginar. E como é que foi, como é que o seu caminho cruzou o caminho do pastor Alexandre, nosso pastor aqui da Água? Então, o Alexandre, ele foi companheiro de faculdade do Cezinha, pastor Cezinha Cita, que tinha sido um discípulo, tinha se convertido com a gente tinha enviado para o ministério, e algumas pessoas que também tinham saído da nossa igreja e tinham ido estudar em São Paulo, trabalharam na igreja que o Alexandre era pastor na época. O Alexandre era pastor em Diadema. Né? Eu lembro claramente, tinha um rapaz da nossa igreja, Micael, estava estudando e ele era seminarista na igreja do Alexandre. O Cezinha já tinha comentado, eu tinha encontrado com o Alexandre algumas vezes indo, mas ainda não tinha. A primeira vez que eu tive um contato mais profundo com o Alexandre foi essa vez que eu fui pregar na igreja que ele era pastor em Diadema, até o brinco, que era a igreja Pedaço de Pizza, porque era numa garagem, e a garagem era triangular, né? Então a entrada da garagem era grande, ela ia afunilando, e deu o brinco que eu preguei ali no Pedaço de Pizza, a gente manteve contato ali, e depois de um tempo Cezinha sinalizou, a gente já fazia um trabalho com pastores novos, acompanhando, direcionando, e o Cezinha disse que o Alexandre tinha interesse, gostaria de estar junto. Daí a gente entrou em contato com ele, eu perguntei se ele queria mesmo, se era verdade. Ele falou que desejava sim. Na época a gente já era uma referência de crescimento de igreja baseado em discipulado, ele estava mexendo com discipulado.
E daí ele falou que queria andar com a gente. Então eu chamei ele para vir a Mandaguari conhecer. Para estar lá com a gente em Mandaguari conhecer. E daí eu vi que ele começou a enrolar e não sei o que, e papapá. E daí eu falei, Alexandre, se você quer andar comigo, você tem que vir e ver para a gente poder falar da mesma coisa. Eu entendo que no reino de Deus funciona assim. Eu já vi muita gente que acha que discipula só na teoria. Não dá. Se a gente não partir do mesmo lugar, da mesma coisa, eu vou falar um negócio e você vai entender o outro, né? Então a gente tem que ter uma experiência concreta comum para ter certeza que a gente está conversando sobre a mesma coisa. Eu sempre brinco com associação de palavras quando eu vou ministrar sobre isso. Você passa alguns conceitos abstratos, pede para a pessoa anotar o sentimento a respeito daquilo. Você vê que é muito diferente. É muito diferente. De uma pessoa para outra. Então eu falo, se a gente não está falando da mesma coisa, se eu não estou explicando, mostrando, a gente não vai partir de um ponto comum, não vai... Então eu chamei ele para Mandaguari para ele ver o que a gente fazia, o que era discipulado para mim na prática, como que a coisa acontecia. E quando eu percebi o refúgio, eu perguntei direto para ele, falei, Alexandre, qual que é o problema? Daí na época ele falou assim, pastor Zé, que a gente está meio sem dinheiro. Eu falei, o problema é só esse, então vem aqui ao banco e só viaja. Né? Eu falei, você quer que eu deposite para você? Se o problema é só esse, já está resolvido. Porque às vezes eu ficava assim, às vezes quer, mas não é interesse. Daí não tem... Quando ele demonstrou interesse, veio. Né? Ele falou, eu estou muito envergonhado. Eu falei, não, eu perguntei, amigo. Fica tranquilo. E daí a gente, como a gente não tinha muito tempo junto, passei uma pilha de livro para ele. Eu falei, Alexandre, aqui tem todos os conceitos básicos que eu trabalhei com os meus discípulos. Então lê esses livros, depois a gente conversa. Ele viu, e a partir dali foi. E a gente viu o interesse mesmo. Eu brinco que normalmente essas pessoas de fora que a gente pegou para discipular fizeram muita confusão. O Alexandre não. O Alexandre foi um discípulo, não é porque eu estou aqui falando para vocês, família, mas o pastor de vocês foi um discípulo de excelência. Ele sempre se preocupou em fazer do jeito que a gente tinha falado. E eu até estava falando nessa vinda para Portugal, falei para ele, para a pastora Lu, que eu fiquei muito feliz, né? Fiquei muito feliz porque eu me tornei desnecessário. Aquilo que eu ensinei, eles colocam em prática, já sabem fazer. Então eu falei, os filhos cresceram, o pai só vem agora para usufruir. Né? Só para beber água de pedra. O pai veio só para beber água das pedras, só para desfrutar, porque aprenderam e puseram em prática tudo aquilo que a gente aprendeu. Né? Mas foi desse jeito. Daí todas as vezes que a gente tinha uma oportunidade de estar junto, a gente procurava. Né? Eu sempre sinalizava, fiz alguns testes, então eu chegava em São Paulo, às vezes para uma reunião, ligava para ele, Alexandre, eu estou aqui, eu vou ficar aqui tanto tempo, vamos almoçar junto. Ele mexia na agenda dele e vinha para estar com a gente. Né? E isso foi sinalizando. E hoje é o inverso, se ele precisa da gente e sinaliza, eu mexo na minha agenda para estar com ele. Ele conquistou esse crédito, né? Esse privilégio. Legal. Mano, diz uma coisa. Dá sua opinião sincera aí sobre esse nome que o pastor Alexandre escolheu para a igreja aqui de Portugal? Comunidade cristã. Comunidade cristã. Quando você viu assim, CC Ágape, como é que foi isso? Eu brinquei com ele sobre o logo. Mas eu acho assim, eu acho que é o caso do Alexandre, eu nunca conversei com ele mais profundo sobre isso. Todos os meus discípulos, né, quando resolveram fundar uma igreja, nenhum tem um nome normal. Né? Todos eles ou é nome em inglês, ou é nome em hebraico, ou é nome em grego, no caso ágape, é o amor perfeito em grego. Né? E todos eles tinham uma visão que eles tiveram, algo que eles disseram que Deus falou nesse sentido. O pastor Cezinha, né, uma pessoa da igreja dele, tinha visto carros saindo com escrito Comunidade Zoe nos carros. Né? Meu filho Pedro recebeu uma palavra de um profeta que ele teria uma montanha a conquistar, daí batizou de The Mountain. Eu falei, mas não dava para ser a montanha em português? Batizou em inglês o nome da igreja. Né? Mas daí quando eu vi a primeira vez, não sei se é por isso que você está perguntando. Com certeza. Tudo aqui é intencional. Eu vi a primeira vez, eu falei, Alexandre, que raio de igreja é essa? Que eu não sabia.
Ele falou, CC Ágape, pastorzão. Eu falei, não, para ser CC tinha que ter o ponto, cara. Né? No logo do negócio tá Cágape, que raio de igreja é essa? Né? Eu falei, como que as suas ovelhas vão convidar os caras para ir para uma igreja desse uma igreja jeito? Chamada Cágape. Vamos na Caba aqui comigo. Ele falou, não, é CC Ágape. Eu falei, então mete ponto no logo ali, cara. Ele me explicou tudo, mas no início eu tive uma surpresa, depois eu falei, não, tá faltando ponto aí no negócio, né? Mas hoje a ideia é essa, né? Que é o amor de Deus que torna os relacionamentos perfeitos. Mas no início eu estranhei, cara. Mas é uma brincadeira, mas a gente sabe que... E por incrível que pareça, o pessoal se acostumou a falar CC Ágape, nunca rolou um CK Ágape, né? E ele falou que fui só eu. Ele falou, só o senhor mesmo, pastor. Eu falei, não, mas a primeira... Ô bispo, e diz uma coisa, como é que foi esse negócio da ordenação, de passar a pastor... O que o povo viu lá no bispo, no mano, que falou assim, vamos ordenar esse homem a bispo? Como é que aconteceu isso, a ordenação a bispo? Cara, eu vou falar aqui o que eu acho, eu não sei de verdade, porque a minha expectativa, na época, né, eu sempre falei isso, toda igreja para mim tem a galera da organização e tem a galera do movimento. Uhum. Eu falo assim, a galera do movimento é os que ousam, os que vão à frente, são os caras que inovam, abrem picadas. A galera da organização é o que mantém as conquistas, né? É a galera que vem atrás, gerando uma estrutura para que as conquistas não se diluam. Eu sempre falei isso a partir da história do movimento metodista, né? Que George Whitefield era o cara do movimento. Todo mundo acha que o Wesley era o cara. Não era. O Wesley era o cara da organização. George Whitefield era o inovador, era o cara do movimento. O Wesley era muito sistemático, muito quadrado. E tinha vezes que o Whitefield tinha que obrigar o Wesley a ir nas coisas. Só que no fim do ministério dele, o Whitefield falou isso, eu formei cordões de areia. Né? Tudo aquilo que aconteceu não sobrou nada porque eu não organizei. E o Wesley não, veio vendo algumas inovações de Whitefield e outras coisas, e organizou, estruturou em grupos pequenos, né? Eu sempre me achei o cara do movimento, né? O cara dos cordões de areia. Dentro daquele viés que é mais espontâneo, que era humano lá de trás, um jeito diferente, não era o padrão. Eu sempre me achei o cara do movimento, na expectativa que alguém pegasse aquilo atrás e fosse estruturando, fosse organizando. Mas eu ouvi a voz de Deus, eu nunca tive dificuldade de abrir picada nova, de ir na direção nova. Agora, o bispo é o cara da organização, né? Então eu nunca imaginei que fosse me eleger para ser o cara da organização. O meu prazer estava no movimento. Quando eu fui eleito bispo, para mim foi uma surpresa. E o que eu acho que levou a isso, como eu já falei, não foi essa questão administrativa. A gente já trabalhava com pastores muito tempo, né? A gente começou trabalhando discipulado e desenvolvemos o discipulado para pastores. E eu acho que me elegeram nessa expectativa de ter um bispo que discipulasse, que fosse pastor de pastores, né? E foi o que a gente tentou fazer nesse período que ficou como bispo, né? Top. Mano, mas e me diz uma coisa, o que levou o mano depois de 55 anos sair da metodista? Eu falo assim, não foi uma decisão fácil por causa disso que você falou, uma história toda, uma vida dentro da metodista. Então a gente não queria ter uma decisão precipitada, né? E como muita gente pensa, não teve crise nenhuma em relação ao metodista, mas tem algumas insatisfações que Deus vai gerando no seu coração, não a respeito da metodista, mas a respeito do jogo por completo. Algumas coisas que a gente via na igreja evangélica brasileira, alguns sinais de esgotamento, a próxima geração com dificuldade, né, surgindo uma próxima geração que não conhecia o Senhor, isso me incomoda demais. E isso começou a me incomodar demais, né? Essas coisas que começaram a me incomodar demais. Eu tenho uma tese, que o vale de ossos secos que Deus leva você a ver, Ele vai dar para você a capacidade de profetizar sobre ele, né? E para mim a vida estava tranquila na metodismo, mas não foi o que eu busquei a vida toda, né? Mas aí minha pergunta, mano. O mano tinha lá as insatisfações dele com relação a isso tudo que você comentou. Mas se você não acha que estava numa posição
que poderia fazer alguma coisa para mudar isso, não? Você não pensou isso? Porque geralmente a pessoa, quando ela tem esse tipo de insatisfação, ela geralmente tá numa posição que ela não pode fazer muito para mudar, porque tem todo um sistema. Mas você tava numa posição alta, você não acha que... Eu acho que eu podia, mas aquilo que você falou, já tinha um sistema. Eu acho que o tempo lá dentro ia demorar mais, né? Ia ser mais... Daí a gente começou a avaliar e começamos a pôr em oração diante de Deus, né? Se aquilo era indício de Deus, um livro do pastor Bill Hybels chamado Descontentamento Santo, ele fala isso. Às vezes Deus leva a insatisfação, Deus promove a insatisfação para te levar para o lugar onde Ele quer, né? Porque a vida aqui está muito tranquila, a vida aqui está muito fácil, então às vezes Deus gera a insatisfação justamente para trabalhar. E foi o que aconteceu conosco. A gente começou a ver e comecei a colocar diante de Deus e novamente, como era algo que mexia demais, pedindo os sinais, e Deus confirmou, né? E daí, depois de Deus confirmar, a gente começou um passo a passo de desligamento da igreja para não gerar um trauma, porque, como falou, a gente chegou na posição mais alta, anos pastoreando dentro da Metodista, e tudo que eu não queria era rachar. Não era esse o objetivo. O objetivo era responder a um chamado de Deus. Então a gente começou um passo a passo de desligamento, comunicamos para algumas pessoas primeiro, e daí também começou o questionamento dos amigos, né? Que daí eles falaram, mas você vai fazer o quê? Eu falava, eu não tinha, eu brincava que eu estava que nem Abraão, eu só sabia de onde era para sair, eu não sabia para onde era para ir ainda, né? E ele falou, mano, alguns amigos falaram, cara, você não é mais criança, você não tem mais idade para fazer essa coisa, você fazer isso aí quando você é jovem é uma coisa. Falei, amigo, dá para você falar para o Deus que me chamou? Dá para você falar para o Deus que falou comigo? A gente tentando explicar e orando por isso, né? E nós estávamos em novembro do ano passado num evento em Curitiba e um cara que não me conhece. A gente já se conhecia de vista, tínhamos nos encontrado uma ou duas vezes em eventos, mas não me conhece assim, de amigo, nunca tínhamos... Ele estava ministrando lá, Fábio Coelho, né? Ele é o fundador do Ministério Vozes e Trovões, o Ministério de Profeta. Hoje está com a galera do Jesus Cop ali no interior de São Paulo, com o Douglas Gonçalves. E ele pegou... E ali no evento o MFI é muito profético, né? Sempre tem palavras proféticas. Mas foi a única palavra profética direta, onde ele falou, ó, agora eu quero falar com o mano, meu amigo. E daí Deus usou ele para falar tudo que vinha acontecendo, e traduziu muito bem a insatisfação. Ele falou assim, a casa ficou pequena, é necessário construir uma outra casa. Ele falou, não que a antiga fosse ruim, você tem que ser grato, e eu era grato por tudo aquilo que tinha vivido dentro da Metodista, mas agora chegou o tempo de edificar uma casa nova que não tem nada a ver com a antiga. E você acha que essa casa nova que Deus se referiu é o tempo de vocês em Portugal? Ou não, você acha que... Eu acho que também. É esse movimento de trabalhar com pastores, né? Eu entendo isso, ajudar pastores, principalmente aqueles que no início do meu ministério, que eu vejo assim, tem muita gente que às vezes por caminhar sozinho não consegue avançar, desiste, quebra, ou às vezes não sai da igreja, mas perde os sonhos, perde a disposição, fica ali amargurado. Então eu tenho brincado que hoje eu acho que a minha ideia é trabalhar com essa galera da Caverna de Adulão. Eu falo, se não tivesse alguém que tivesse olhado para o Mano lá atrás e tivesse me ajudado, o Bispo Mano não existiria, né? Então eu quero descobrir quem são esses caras que Deus chamou, mas estão pensando em parar para investir, fazer na vida deles o que fizeram na minha, e apoiar a plantação de igrejas. Agora, para mim, a vinda para Portugal tem a ver com outra voz que eu ouvi lá atrás. Né? Eu ouvi lá atrás que Deus traria um avivamento para a Europa, e a partir desse avivamento para a Europa ele tocaria nações, né? Isso há muitos anos atrás, e que a porta de entrada do avivamento seria Portugal. Então Deus me disse que futuramente eu estaria vindo a Portugal, justamente para trabalhar com essas pessoas, que ele traria para cá, ajudar essas pessoas, e muitos, a partir daqui, seriam levados para as nações, tocariam as nações, né?
Então a minha expectativa de vir é por causa dessa outra palavra. Dessa outra palavra. Eu vou dar um recadinho pro pessoal aqui que tá em casa, mano. Você, por favor, come aí, enquanto que eu vou deixar você beber tua água e vou deixar você comer aí. Pessoal, vocês estão em casa aí, porque para quem não conhece aqui o Bispo Mano, ele foi, por 55 anos da vida dele, foi bispo na Metodista. E agora tá aqui com a gente na mesa de podcast. Ele fez parte da nossa conferência Ágape. E eu quero fazer um convite especial para você. Você que tá assistindo esse podcast aí, você tem a chance de compartilhar esse link naquela lá. Você tem chance de compartilhar esse link nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Você também tem a oportunidade de deixar o teu comentário aqui embaixo e mostrar pro algoritmo das redes sociais que esse conteúdo tem relevância para o público cristão e o público não cristão também, que é o principal alvo que a gente quer alcançar aqui. O que eu vou deixar aqui para vocês? Vou deixar um tempo para você escrever as suas perguntas sobre essa lenda aqui que é o Bispo Mano, tá bom? Ele tá aqui com a gente. A lenda é por conta do Thiago, mas não é não. Você tem a oportunidade de escrever as suas perguntas aqui, escreve as suas perguntas no chat e eu vou ler as perguntas para ele, tá bem? Aproveite, ontem a pastora Rosalind esteve aqui e teve muita gente que veio dizer assim para mim, Thiago, olha, eu escrevi minha pergunta lá, não deu tempo de ler e tal. Realmente tivemos um podcast mais enxuto ontem, porque nós tivemos a conferência para líderes, né, a reunião de líderes, e aí não foi possível a gente estender demais o podcast, como a gente costuma fazer, 1h30, né, e tal. Hoje a mesa tá abastecida, tem água, tem comida, e acho que o Mano tem nem um pouquinho de pressa, né, mano? Tem? Não tem nem um pouquinho de pressa. Então você só amanhã. Vai só amanhã. Então você tem a tua chance aí de escrever as perguntas. Escreve as perguntas aí no chat e eu vou estar lendo pro Bispo Mano, tá bem? Enquanto você vai escrevendo e vai se organizando e vai partilhando, vai deixando o teu like aí, a gente continua aqui o nosso papo com o Mano nessa noite maravilhosa. Mano, eu gostaria de perguntar uma coisa pra você. Pro senhor ou você? Como é que você prefere? Pode ser você. Pra você, mano? Quais são os homens e as mulheres e de Deus e os livros que te inspiraram, mano? Tem vários, né? Eu sempre gostei muito de ler. Tem vários. E tem uns que a gente preserva na cabeceira, né? Eu falo assim, livro biográfico de pessoas que são referenciais, a história de George Miller, John Wesley, né? Tem um livro chamado Heróis da Fé que eu brincava que toda vez que eu lia a biografia desses caras me dá vontade de entregar as credenciais. Eu achava que eu não prestava para ser pastor, não. Ali é pesado, aquele livro é um tapa na nossa cara, né? Testemunho deles. E depois livros dentro das áreas que eu entendia que Deus vinha trabalhando comigo, despertando desejo. Livros na área de oração sempre mexeram demais comigo, né? Eu sempre tive o desejo por ter mais de Deus, e eu entendia que a vida de oração era essencial para isso. E eu não conseguia. Minha percepção de oração no passado fazia que era aquela de você estar falando, colocando as coisas para Deus, lançando sobre Ele. Então não era de muito falar, né? Então eu queria passar tempo com Deus, sempre me desafiava a passar tempo com Deus. E eu ia para oração, maior disposição. Hoje a coisa vai. Quando eu via, tinha passado uns 15 minutos no máximo, e eu já tinha falado tudo 2 vezes. Eu falava, cara, vamos deixar para outro dia, Deus, que hoje não vai rolar o negócio. Então sempre o desafio de como as pessoas. Na época surgiu um livro do pastor Léo Elias chamado Nem Uma Hora, onde ele dava um diagrama para você orar 1 hora. Que era o desafio da minha geração. Então, testemunho de pessoas sobre a vida de oração foi me ajudando, foi mudando, né? Foi percebendo algumas coisas, depois a própria revelação de Deus. Então, livros sobre oração, né? O Pecar de Não Orar, do pastor Jonathan Ferreira, o livro Oremos, do Atmani, né? Mexeu muito comigo. São livros que me ajudaram demais. Leu Quarta Dimensão também, do Yong Cho? Do Paul Yong Cho. Eu falo assim, os livros do Bonds, Em Chamas para Deus, que eram os clássicos. Sim. Sobre oração. Então sempre mexeram demais comigo, né? O George Miller, como eu falei, o Testemunho de Fé,
do homem, né? Eu falava, caraca, eu nunca vou ser igual a esse cara. Caraca, é bem carioca, hein, mano? Você viu que eu me aculturei bem, né? Essa versão linguagem de hoje, versão Rio de Janeiro. Caraca! Só faltou você falar sinistro. Então eu falo assim, né? Eram livros que me chamavam a atenção. Livros sobre liderança, eu nunca me achei um bom líder. Então, livros do John Maxwell, que falavam sobre liderança, foram livros que mexeram muito comigo. Agora, quando nós começamos a mexer com discipulado, além dos livros sobre discipulado, alguns livros que tratavam de coisas específicas do caráter mexeram demais comigo. Um livro chamado Debaixo de Suas Asas, do John Bevere, sobre oração, sobre autoridade espiritual, mexeu demais comigo. O livro Isca de Satanás, onde esse é muito bom ali também, onde ele trabalhou que muitas vezes Satanás usa coisas da nossa alma, como ofensa, indignação, para nos iscar de novo, nos manter escravos, né? Quebrando as cadeias da intimidação. E por último, mais recentemente, né, os livros do Bill Johnson, da Bethel, daquela galera do movimento de oração, onde eles vão descortinando, né, essa realidade que a gente tentou traduzir no nosso livro Uma Vida Sobrenatural, né? Que eu falo assim, a gente como cristão, nós somos introduzidos no reino de Deus, que é um reino sobrenatural, mas a gente conhece pouco dele. Como conhece pouco dele, a gente lança a mão pouco desse reino, né? E de repente você vai tomando contato com pessoas para as quais esse reino é mais real, mais presente, né? A gente estava até comentando com o pastor Alexandre, a gente conta pouco com a presença de anjos no nosso dia a dia, e na realidade bíblica eles estavam presentes o tempo todo. É o anjo que traz o anúncio para Maria, é o anjo que traz a resposta para Daniel, é o anjo que faz isso, faz aquilo, né? Mas o que você acha que se dá a essa, como é que eu vou dizer, essa falta de interação com o mundo angelical, assim? Eu acho que é aquilo que o próprio Jesus falava na época dele, seja feito conforme a vossa fé, né? Eu acho que como a gente não tem o entendimento, não tem o conhecimento, eu brinco que é uma expertise que a gente não lança a mão, né? É algo que está ali, né? Mas a gente não usufrui porque até não sabia, né? Eu sempre conto como experiência a passagem de Mateus 8, quando fala que Jesus está dormindo no barco, tem uma tempestade, os discípulos acordam Jesus com medo de morrer. Jesus acorda e fala, por que vocês são tão tímidos? Por que vocês não têm fé? E daí ele fala com o vento e com a onda. E o vento e a onda acalmam, né? Eu falo, eu seria do grupo dos tímidos, porque eu nunca imaginei que fosse possível bater papo com as forças da natureza, falando, ó, dá um tempo aí, a meninada aqui tá morrendo de medo do negócio. Então, eu acho que o desconhecimento, como isso não faz parte da nossa rotina anterior, a gente não está muito envolvido, eu falo que o anjo como tese faz. A gente acredita no anjo como tese porque a Bíblia fala, demônio como tese faz. E eu acho que hoje tem crente que acredita mais no demônio do que em anjo, porque vê, né? Já viu, teve interações. Eu que o diga. Tem uma boa história com essa parte de demônio aí. Então eu falo assim, como não é presente na nossa vida muito tempo, tá ali, mas a gente não... Você tem muitos encontros com os anjos assim? Você já viu? Não, eu já vi. Já vi algumas vezes. Meu filho, Pedro... Ele tinha um dom que a gente chamava de visão aberta do reino espiritual, né? Então, para o Pedro era mais comum. E eu acho que o meu não era, eu não lembro de visitações na época da minha adolescência e juventude. As minhas interações com anjos só foram quando eu já era pastor. Mas eu creio que Deus me permitiu para entender o mundo do Pedro e também hoje para entender que é mais possível, né? E situações que você me perguntava, mas o porquê disso? Eu não tenho a mínima ideia. Eu tenho uma ideia, mas não tenho certeza. Né? Teve uma vez, eu brinco com essa história, né? Eu e o Pedro, a gente estava voltando de Curitiba, indo para Londrina, a minha esposa estava lá na casa da minha irmã, a gente ia pegar ela e ir para Mandaguari.
E eu brinco que todas as minhas multas por excesso de velocidade, né? Principalmente quando eu brincava que eu tinha 3 feios, de mão, de pé e de boca, quando minha esposa estava do lado. Então, quando ela não estava, a gente corria mais do que devia. E eu acho que ela orou. Eu acho que ela que orou para que a gente não corresse naquela viagem, porque na saída tinha um policial pedindo carona, eu não era muito de dar carona, dei. E ele veio com a gente até Londrina. Seguiu todo o trecho, paramos para almoçar, ofereci almoço, ele não quis. Com um policial no carro, você não excede o limite de velocidade, né? Então vim bonitinho o tempo todo da viagem. Quando chegamos em Londrina, perguntei para ele onde ele ia ficar. Ele falou: o senhor pode me deixar aqui mesmo, né? Que era um lugar meio descampado, não tinha residência, era a entrada de um laticínio, né? Só tinha a entrada do laticínio, o resto era tudo terreno baldio ali. Daí eu dei o toque no Pedro, eu falei: desce para despedir o pai, né? O Pedro abriu a porta, desceu, eu despedi dentro do carro, o policial desceu. Quando o policial desceu, o Pedro não achou mais o policial. Ele falou: pai, cadê ele? A gente desceu. Então até hoje ficou pra gente a sensação que eu dei carona pra um anjo vestido vestido de soldado, né? Pra você não correr. E alguém pergunta por quê. Eu falei: certeza que foi a oração da sua mãe. A gente chegou em casa, eu falei: Cláudio, você orou para eu não correr? Ela falou: eu orei. Eu falei: então Deus mandou um anjo vestido de soldado, pôs no meu carro para segurar a gente, né? É a única explicação. Que o cara desceu do carro e desapareceu. O cara desceu do carro e sumiu, né? Mas é a interação que eu lembro que foi mais presente, mais constante. Outras vezes que eu tive a visão de anjos na igreja, né? Uma vez ao redor da igreja durante o culto. Nós colocamos essa experiência no nosso livro. Outra vez eu estava brincando, né? Tinha um pastor de fora que estava para pegar na igreja, eu brincando com ele antes de subir. Eu falei: você quer que eu apresente como poderoso homem de Deus? O que você quer que eu fale? Ele deu risada. E a hora que eu subi para apresentar, eu olhei, o teto da igreja estava dourado e de repente começou a descer filetes, como se fossem correntes de ouro, assim, né? Pequenos filetes de água dourada. A hora que tocava, o chão materializava, eram anjos, né? Nossa! E eu olhei aquilo, quase todas as fileiras de cadeira tinham anjos atrás. E eu pensando comigo, falei: Deus, o que é isso? Ele falou: eles vão abençoar meu povo. Eu enviei essa legião para abençoar meu povo. Então eu tive a visão de anjos algumas vezes, tive a visão de demônios também algumas vezes, mas para mim não é tão constante. Para o meu filho Pedro, isso acontece mais corriqueiramente. Eu pedi para Deus abrir os meus olhos espirituais uma vez, mas mandei logo ele fechar em seguida, porque aí eu não gostei nada do que eu vi. Não é como a gente pensa. Eu falei: abre, quando ele mandou, fecha que eu não quero. Mas assim, mano, em que fase da tua vida você estava quando você escreveu o livro Resolva com Deus? Como é que foi isso? Então, fazia tempo que o pessoal me pedia um livro sobre discipulado, né? Eles falavam: pastor, não, nem todo mundo tem a oportunidade de ouvir o senhor, de conviver com o senhor. Então, se o senhor colocar no papel seus ensinamentos, vai chegar para mais gente, né? Mas na época eu tinha isso no coração, que eu falava assim: o primeiro livro que eu vou escrever, quando eu escrever, é sobre o que eu entendo que fez meu ministério ser o que ele é hoje. E eles falavam: o que é? Eu falei: ter aprendido a resolver com Deus. Porque aquilo que eu falei lá atrás, eu não achava que eu tinha habilidade nenhuma, eu não achava que eu tinha talento nenhum para fazer o que eu faço. O que eu aprendi? A discernir a voz de Deus falando comigo e obedecer a voz de Deus falando comigo. Aquilo que eu falei, né? Quando eu tive a minha experiência com Deus, a gente veio lendo a Bíblia com muita sede. E daí surgiu o questionamento: por que a Bíblia fala algumas coisas que não são realidade na igreja da qual eu participo? Uhum. Por que é assim? Depois de um tempo eu percebi que as pessoas se especializavam mais em arrumar desculpa do porquê não acontecia do que na vivência dos milagres. Então eu passei um bom tempo da minha vida procurando respostas para esses questionamentos, né? E a tentativa do Escrever Resolva com Deus foi para gente que tinha a mesma sede que eu tinha,
pela presença de Deus e talvez tivesse os questionamentos parecidos. Né? Então, Resolva com Deus foi algumas respostas que a gente angariou ao longo da vida. Hoje eu tenho outros questionamentos. A hora que eu tiver resposta, eu escrevo Resolva com Deus 2, a revanche. Mas ele surgiu nesse sentido. Foi a história que a gente tinha até ali e o valorizar a vida de oração. E aquilo que eu coloco no livro, que para mim hoje, quem não aprende a resolver com Deus não resolve nada de fato. Né? Porque as coisas são resolvidas com Deus no quarto secreto, depois a gente só sai para colher o resultado disso ou o resultado da negligência da nossa vida. E uma vida sobrenatural? Qual é a história desse livro? A história da vida sobrenatural era isso, era mostrar para você como filho de Deus, qualquer um pode ter, porque a ideia que eu tinha quando eu era jovem, né, adolescente, tive a minha experiência, que tinha alguns que Deus tinha eleito para essa vida sobrenatural, e a grande maioria era só coadjutor. E né? O Pedro é um desses, né? Para mim foi difícil imaginar ver acontecer com meu filho desde pequeno, que eu falo assim, quando está acontecendo do teu lado, você nunca identifica que vai ser daquele jeito. Só que eu comecei a ver que na vida do humano, que era racional, que tinha todas aquelas características comuns, né? Como eu falo, o texto de Tiago 5, quando fala, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Então a vida do humano era desse cara, e rolou para mim. Né? Eu não era o super crente que eu imaginava que precisava ser, e rolou para mim. Eu falei, então eu tenho que quebrar esse mito na vida da galera para eles entenderem que eles podem viver essa vida sobrenatural, ser a galera que Deus vai usar para grandes coisas no tempo que for necessário. Né? Então a ideia de uma vida sobrenatural foi essa, tanto que o subtítulo é A Vida que Deus Sonhou para Você. Né? Então como que a sua vida pode ser sobrenatural? Como que eu identifico os elementos para viver essa vida sobrenatural? Essa era a proposta. Uau! Pessoal, então o Bispo Mano está aí com a gente, você tem a oportunidade de fazer as suas perguntas para ele, tá? Ele que é discipulador do nosso querido pastor Alexandre aqui da CC Ágape. E pronto, você pode conhecer, você tem a oportunidade de conhecer hoje esse homem que é o homem que discipula quem nos discipula, né? E tem uma bagagem imensa, é um homem sensacional. Deixa aí a tua pergunta no chat, que eu vou ter o prazer de levar a tua pergunta do teu coração direto ao coração do Mano aqui para ele partilhar da história dele. Enquanto vocês vão escrevendo aí as perguntas e a gente vai juntando aqui, a gente vai seguindo aqui, mano. E aí, me diz uma coisa, mano, qual foi o maior desafio do seu ministério? Foi aprender a viver pela fé, né? Ah, é? Que eu falo, no início, eu era bem metidinho, eu nunca tinha dado errado na vida, né? Tudo que eu me propus a fazer deu certo, então eu achava que eu tinha uma boa capacidade, Deus me paralisou, né? E daí me fez aprender a confiar nele, tranquilo, aprendi porque não tinha opção. Né? Se eu tivesse opção, eu ia. Então sem opção é isso. Só que daí depois, se você vem e anos confiando na sua capacidade, você vai. E tinha hora que Deus propunha algumas coisas, eu falava, não vai rolar. Eu brinco com a mais recente, né? Em 2021, quando eu estava vindo aqui para Portugal, depois de um tempo de pandemia, aquela história toda, eu estou na sala de embarque do aeroporto do Galeão e de repente Deus me dá uma palavra de conhecimento sobre um cara que estava lá. E eu falava, Deus, a gente está vindo de 2 pandemias. Eu brinco, quando você não quer obedecer, você argumenta com Deus, né? Eu falei, a gente está vindo de 2 pandemias, uma de Covid e uma de maluco, que muita gente pirou por ficar em isolamento. Eu falei, se eu for falar com o cara vai achar que eu sou da 2ª pandemia, de maluco. E daí Deus falou, você vai me obedecer? Né? Então eu falo assim, o andar, tem gente que fala, para o senhor hoje é mais fácil. Eu falei, nunca é mais fácil, a carne sempre fica fraca. Né? Você tem que vigiar o tempo todo, mas a gente já aprendeu, né? O que em mim que resiste. Então eu abri mão da minha racionalidade para obedecer a voz que Deus me dá, aquilo que Deus me propõe, né? Se eu não tivesse aprendido isso,
Então eu falo assim, para mim o mais difícil foi anular o que a minha razão falava para viver pela fé. Eu falo que o mais extraordinário é viver pela fé, mas o aprender a viver pela fé foi o mais angustiante. E hoje está mais fácil para você, ou você ainda, de vez em quando, questiona Deus, teima, Não, ainda insiste? Ou hoje está fácil, já reconheço, vou logo fazendo? Hoje talvez eu não teime mais, né? Mas não é fácil. É uma situação como a que você perguntou aqui, 55 anos dentro da igreja metodista, envolve uma carga emocional maior, uma virada maior. Você sempre vai pedindo os sinais, pedindo as confirmações. Hoje, para mim, ficou mais fácil ouvir a voz de Deus, né? Mas quando eu acho que tem uma carga emocional grande, também eu acho que tem um potencial grande para confundir que Deus está falando com o que eu queria que Ele falasse. Então a gente sempre está checando tudo. No início era mais difícil discernir a voz de Deus. Então teve várias situações que eu ouvia Deus falando comigo, dizendo fala, eu falava não falo, e não falava, né? E uma delas eu brinco com isso. Eu estava numa igreja em Curitiba, se eu não me engano, Jardim Gabinete, o nome da igreja. E depois de uma ministração, Deus falou assim, fala que eu vou dar um tempo de frutificação para essa igreja, e o sinal é que eu vou dar um filho para aquela mulher. Falei, não vou falar não, Deus, eu não sei nem se a mulher é casada, vai que ela é solteira, eu falo, a senhora vai ter um filho, e dá um rolo aqui, dá uma confusão, e o Espírito ficou, fala, não fala, não fala. Acabou o culto, eu não falei. Daí acabou o culto, a mulher veio me procurar, falou, o senhor pode orar comigo? Eu falei, posso, é algo que a senhora quer muito, mas não quer me dizer. Ela falou, eu não quero. Daí eu falei, a senhora e seu marido são casados há 8 anos, vocês estão tentando ter filho, a senhora não consegue engravidar, você quer que eu ore para a senhora engravidar? Ela desandou a chorar, fez assim. Daí eu falei, Deus me disse que vai dar um filho para a senhora, então daqui a 1 ano e pouco eu volto aí para a senhora me mostrar seu filho. Ela saiu feliz. A hora que ela saiu, eu falei, Deus, por que o senhor não me falou lá em cima tudo que o senhor falou aqui embaixo? Se o senhor tivesse me dito que ela era casada há 8 anos, isso eu que teria estava pedindo um filho. Mas lá o senhor só me mandou dizer que ela ia ter um filho. Deus foi muito claro, eu quero que você aprenda a confiar em mim, não no que você sabe. Eu quero que você aprenda a confiar em mim. Então, para mim, né, dar esse passo de fé sem saber a mensagem toda, porque a gente sempre quer saber um pouco mais. Não, Deus, explica mais detalhes. Dá mais um spoiler. Me dá mais alguns detalhes na coisa. Então, no início, Deus nunca deu. Ele só me dizia o passo que eu tinha que dar. Depois de dar o passo, ele me dizia o segundo, o terceiro passo. Então, isso que eu falo, aprender a andar pela fé naquilo que eu ouvia, não foi fácil. Né? Eu sempre quis participar do projeto, né? Dar uma dica para Deus. Deus, é brincadeira, tá? Mas na época a gente se achava muito metido, e hoje eu aprendi. É fácil? Não é. Né? Você anular tudo, ouvindo uma voz. Recentemente eu brinco com isso, uma coisa pequena demais. Né? Nós morávamos num apartamento muito grande, meu filho Pedro casou e minha esposa Cláudia decidiu mudar. Na época, no auge da pandemia, isso em 2020. Daí você achar apartamento e mudar nessa situação assim não é tão fácil. A gente foi procurando. E daí ela veio me falar, amor, vamos comigo? Eu falei, não vou. Daí eu falei, você vai olhar os apartamentos hoje, você não vai gostar. Daí amanhã de manhã você vai fazer a visita em outros apartamentos, você não vai gostar. Daí a corretora vai te falar, entrou um apartamento agora, não está nem no site da corretora ainda. Daí você vai marcar a visita, esse você vai gostar. Daí esse você marca de novo, eu vou com você. Esse é o apartamento. Ela me olhou assim, como quem diz, o mano tá arrumando desculpa espiritual para não ir comigo. Vai não ir comigo visitar os apartamentos. Aquele negócio todo. Mas ela não gostou dos apartamentos aquele dia. Manhã seguinte, a mesma coisa. Daí quando acabou as visitas da manhã, a corretora falou para ela, tem um apartamento que acabou de entrar agora, não está nem no site da corretora. Se você quiser, a gente pode ir lá. Daí ela disse que pensou assim, será que o mano não estava brincando? Será que ele estava falando verdade? E ela gostou dela, falou, amor, eu acho que eu encontrei o apartamento que você falou. Eu falei, então pode marcar, amanhã eu vou.
E daí no dia seguinte a gente foi. Chegou lá, fechei, eu falei, gostou? Gostei. Então eu falei para a mulher, pode fazer os papéis, tudo. No fim daquele dia à tarde, a corretora ligou e falou, desculpa, eu falei com o dono, ele já tinha alugado o apartamento. Então, se a senhora quiser amanhã... Daí a Cláudia falou, amor, a corretora ligou, já alugou o apartamento, então amanhã você quer ir comigo? Eu falei, não, agora eu não saio da sala de oração, porque eu ouvi uma voz falando que o apartamento era aquele. Daí eu falei para ela, se eu ouvir errado aqui, eu posso ter organizado toda a nossa vida errado, porque eu organizei a nossa vida ouvindo essa voz. Não, e eu lembro que você dando esse testemunho uma vez, você falou até assim que você falou pra ela assim, eu não sei resolver de outro jeito, eu só sei resolver exatamente, assim. Eu só sei resolver assim, a minha vida toda foi assim. E daí eu falei, então você vai fazendo as visitas, agora eu tenho que resolver com Deus, enquanto eu não resolver essa crise. E daí eu orava, eu brinco isso, eu orei, Deus só me falava assim, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu falei, Deus, chegou uma hora, eu falei, Deus, o senhor pode explicar isso pro dono do apartamento? Né, que o dono é o senhor, não é ele. O senhor é o Deus Todo-Poderoso, o senhor já tinha reservado o apartamento para a gente. É só ele que está atrapalhando a negociação aqui. Ele acha que o dono é ele acha que o dono é ele. Eu orando naquela angústia, não tinha outra resposta. Eu só ouvia isso, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Passou um tempo, a Cláudia mudou de corretora, né? E daí no prédio que a gente tinha visto o apartamento, a corretora levou a gente para ver uma cobertura. Daí a gente viu, eu falei para ela, a cobertura muito boa, excelente, mas a gente queria um apartamento menor. O apartamento que a gente mora já é grande, é menor. Então nós vimos um apartamento nesse prédio, se tivesse algum apartamento aqui, nós gostamos. Ela falou, eu acho que tem um senhor, mas ele quer vender, eu vou ver se ele aluga. Né? Daí a corretora foi atrás, ligou para a Cláudia, se vocês quiserem, ele topou alugar, né? Eu posso mostrar o apartamento para vocês. Daí a Cláudia falou comigo, eu falei, não vou, eu falei que eu vou ficar na torre de vigia, na oração, aqui até resolver. Minha filha foi com ela, daí minha filha foi filmando e mandando para mim, né? O prédio que a gente morou muitos anos. Eles tinham 6 apartamentos por andar, né? Você saindo do elevador, do lado direito tinha 2, do lado esquerdo tinha 4. O apartamento que a gente tinha visitado era do lado direito. Então, quando ela foi com a corretora, ela só gravando, ela falou, pai, é no mesmo andar que era o apartamento que a gente viu. Daí ela falou assim, é pro mesmo lado. Eu acho que é o apartamento em frente. Que tinha o que a gente tinha visto. Que só tem 2 do lado de cá, né? Tinha sido alugado. E o outro em frente. Quando ela chegou, a corretora abriu o apartamento que a gente tinha visto. Ela falou, pai, é o mesmo apartamento. Daí Deus falou de novo, eu não te disse que eu sou Deus Todo-Poderoso? E eu morei durante 3 anos no apartamento que Deus tinha me dito lá atrás. Então eu falo assim, nunca ficou mais fácil. A vida toda com a carne, eu falo assim, essa crise com a sua carne só vai acontecer quando você desencarnar. Depois que você desencarnar, a carne e o espírito não vão militar mais um contra o outro. Então eu só aprendi a ouvir a voz de Deus e simplifiquei tudo, né? Mas o aprender a viver pela fé foi angustiante. Depois que eu aprendi, eu só não posso dar trela para o humano racional, que senão embaça tudo de novo. Atrapalha tudo. A operação. Atrapalha a operação. E qual é o conselho que você dá, mano, para quem ainda não conhece, não reconhece ainda a voz de Deus com clareza? Eu falo assim, primeira coisa, enquanto eu não conhecia a voz de Deus, eu me meti a conhecer aquilo que Deus já tinha falado e estava escrito. Então eu procurei ler muito a Bíblia, né? Eu lia a Bíblia o tempo todo. Tem gente que fala que isso não é o bastante, eu acho que é. Eu tenho a minha tese, eu estudei a Bíblia também, estudava para pregar, mas eu vi com a minha neta e com a minha filha, né? E com as duas eu aprendi isso. A minha filha, quando era pequena, gostava de um filme chamado Rei Leão, um desenho. Sim. Nossa, minha filha é louca por esse filme. Chamado Rei Leão. E minha neta gostava de um outro desenho chamado Monstros S.A. A minha filha viu tanto esse filme, que ela decorou as falas dos personagens, né? A minha neta viu tanto Monstros S.A. que, além das falas, ela decorou as expressões dos personagens. Uau! Né?
as duas me fizeram entender isso, né? Que eu falei, eu preciso conhecer a Bíblia muitas vezes, porque se eu ler tantas vezes a Bíblia, aquilo que vai ficando gravado, né? Então eu comecei a fazer isso, comecei a me dedicar a ler intensamente a Bíblia, né? Durante alguns anos eu quase não lia outros livros, era só a Bíblia, só a Bíblia. Teve um ano que a gente leu a Bíblia 11 vezes, né? Então o interesse, aquele negócio. Daí depois de você ler 11 vezes a coisa, você já sabe mais ou menos, você pode não saber o capítulo direitinho, mas você sabe que isso está nesse livro, isso está nesse livro. Daí hoje quando me perguntam assim, mas o senhor ministrando, o senhor cita um monte de texto bíblico, como que o senhor faz para gravar? Eu falo, é uma técnica que eu desenvolvi. Eles falam, qual é a técnica? Leia a Bíblia várias vezes. Aí. Depois de um tempo você decora, não tem jeito. Né? É a familiaridade com o negócio. Eu falo, não tem segredo, né? Como todo gordinho, a gente quer um segredo para emagrecer comendo. Não tem segredo, não. É exercício e dieta. Fecha a boca e corre, né, gordinho? Então foram. Mas foi benção. Daí depois disso, você vai discernindo um padrão, né? Deus apresenta um padrão na Bíblia. Daí você começa a discernir como Deus fala com você. Que eu falo assim, eu tenho um casal de filhos e cada um é diferente do outro. Com um eu me comunico de um jeito. Eu sempre quis que Deus se comunicasse comigo de um jeito que não era o meu. Né? Eu brinco isso, eu uso uma expressão, eu não sou... Que tem cara, né? Eu brinco aqui na igreja, tem a Fátima, né? Que é da coreografia. Tudo. Ela fica o tempo todo agitada, pulando, vibrando. Eu falo, eu não sou assim, né? Normal, eu fico impactado na presença de Deus, me emociono, mas eu brinco que eu não sou aleluiado, né? Eu falo que eu sou avivado, eu sou cheio do Espírito Santo, mas não sou aleluiado, não, né? Ontem teve o congresso Ágape aqui e no fim o pastor de vocês ficou com aquela dancinha de vestiário, né? Quando ganhava jogo que fica pulando daquele jeito. Então esse não é o meu jeitão, né? Eu normalmente eu fico na minha, eu fico emocionado, mas eu fico na minha. É o meu jeitão. Então como que Deus fala com um cara que não é aleluiado, que nem o bispo humano? E eu fui aprendendo a discernir a voz de Deus. Mas primeiro eu tive que tomar contato com o que ele já tinha publicado, com o que ele já tinha escrito lá para saber. Com a biografia dele. Eu examinei as escrituras porque elas dão testemunho dele. Depois eu fui a ele. Né? É o que João 5, 39 e 40 fala. Então eu sempre falo, amigo, começa a checar. Né? Porque às vezes a gente acha que vai ser algo sensacional. Romanos fala que o Espírito testifica com o nosso espírito. Mas às vezes como tem essa voz interior... Eu falo, pode ser coisa da minha alma. Então começa a checar quando é a sua alma. Eu falava para a galera, quando Deus falar o que você quer ouvir, vai confirmar, porque normalmente não é Deus. Deus sempre vai contrariar a gente. Isaías 55 fala que os pensamentos dele são mais altos do que os nossos. Então eu usava um exemplo para brincar. Falava assim, cara, se você ficar bravo com alguém, perguntar, Deus, eu posso dar uma surra nele? E você ouvir o Espírito Santo falando assim, vai lá, meu filho, enfia a mão mesmo. Desce o braço. Desce o braço. Você já sabe que não é o Espírito Santo. Falando, agora, se eu ouvir o Espírito Santo falando assim, vai lá, filho, vira outra face, provavelmente vai ser, que ninguém faz isso com alegria. Né? Então eu sempre falo, aprenda, conheça o que está publicado e cheque essa voz. Depois de um tempo, eu sempre disse para os pastores, desenvolva a sensibilidade de ouvir a Deus e depois de ouvir, tenha coragem de fazer o que ele manda. Que é outra etapa, que é outro processo. Mano, tem uma pergunta aqui do pessoal que está em casa, da Ruth Anjos. Quando é que começa o curso Resolva com Deus? Então, a gente está aí, né? Um outro pastor falou disso, que mesmo com o livro, muita gente ainda tinha algumas dúvidas. Ele me incentivou a gravar um curso prático. Então a gente gravou os 2 primeiros módulos do curso, vão ser 3 módulos, cada 3 capítulos do livro é um módulo. E a ideia é o Resolva com Deus na prática a partir dos questionamentos que já enviaram. Né? Então se você leu o livro Resolva com Deus e tem alguma dúvida, ainda dá tempo de enviar os questionamentos para incluir no módulo da gravação lá. Olha aí que legal. A gente gravou os 2 primeiros módulos antes de vir aqui para Portugal, mas tem o último para
ser gravado. Ainda dá para incluir a tua dúvida lá. Aí, que bacana. Ajudando. Mano, tem uma outra pergunta aqui do Tanger Alves, que diz assim, como foi lidar com os dons do seu filho quando ele era bem novinho? A minha filha bem nova já teve algumas visões. Uhum. A primeira coisa, a hora que eu vi, para mim foi uma surpresa. Eu não achava que era Deus. Só que a maneira como Deus trabalhou com o Pedro me fez entender que era. Né? Agora, o Pedro era muito tranquilo. Então, ele não contava as coisas para a gente. A gente foi descobrindo aos poucos, um passo a passo. E aquilo foi me surpreendendo. E o meu objetivo sempre foi... Porque eu falei isso, eu me criei numa igreja que não era avivada, passou por um avivamento. Então o pessoal sempre preocupado em não desonrar a Deus, ele punha mais limite do que incentivava a gente. Então todo mundo punha medo na gente. Né? O dom de línguas, citando um exemplo, a gente não sabia se o que a gente estava falando era de Deus ou não era de Deus, o pessoal falava, não, tem muita gente que imita. E eu conheço uma pessoa que imitou o dom e confessou o pecado. Eu falei, é ruim que eu vou falar então. Eu sabia o tanto que eu tinha aprontado, eu falei, vou ficar entregando de bandeja em línguas o que eu aprontei, vou falar. Então, quando vinha, eu bloqueava, por causa desses ensinos errados. Depois que eu cresci, superei, fui identificando, vendo a bobagem que era, percebendo as coisas na vida do Pedro, eu sempre me preocupei em ajudar, mas incentivar. Né? Eu sempre me preocupei em incentivar o Pedro, a história do sai rasgando, amigo, vai, né? Se der errado, o pai está aqui junto com você. Mesmo quando ele era pequenininho. Mesmo quando era pequenininho. Eu nunca tratei como algo que não fosse de Deus, eu nunca falei. E até porque no caso do Pedro era muito claro. Né? Eu falo assim, a primeira interação dele com Deus, ele não conseguiu explicar, e a gente não conseguiu entender. Pedro nasceu com uma alergia respiratória. Toda mudança de tempo era um sufoco. Que mania. Você viu? Tem que parar. Então toda mudança de tempo era um sufoco. E ele ficava com o peito, era fisioterapia respiratória, sempre exigia demais. Né? Com 2 anos e meio ele chegou para a gente e falou, pai, eu não sou mais alérgico, Jesus me curou. Mas ele não soube falar que Jesus tinha aparecido para ele e falado que estava curando. E ele nunca mais teve nada. A gente ficou surpreso. E daí, com 8 anos, ele falou que Jesus apareceu para mim. E daí conversou comigo. E me falou como vai ser a minha vida e o meu ministério. E eu achei que... 5 anos. Com 8 anos. 8 anos. 8 anos. E eu achei que ele tinha... Sabe quando você acorda, você está naquele momento ainda meio dormindo, meio acordado? Eu achei que era um momento dele assim. Mas eu perguntei para ele, falei, filho, o que Jesus te falou? E ele foi contando que Jesus tinha falado para ele. E em determinado momento ele falou assim, pai, ele me disse que já tinha falado com você, que você já sabia. E já tinha. Só que eu não tinha falado aquilo com ninguém, que eu não queria influenciar a decisão do Pedro, aquilo que eu falei, como meu pai ficou durante um bom tempo insistindo comigo. Quando eu saí do quarto dele, minha esposa perguntou, e aí, amor? Eu falei, e aí, Deus falou com esse menino mesmo. Aí Deus falou com o Pedro. Então eu já sabia que era Deus falando com o Pedro, que as experiências do Pedro eram algo diferente. Então eu comecei a tentar puxar se ele via mais alguma coisa, se ele tinha outras experiências. E aos poucos ele foi falando, né? E ajudar meu filho nessa jornada. Então a dica que eu dou para quem está nos ouvindo aí, que colocou a minha filha tem algumas visões, tenta perceber e ajudar, né? Não desperte medo, não ponha barreiras, né? Tenta motivar isso a crescer na vida da sua filha, né? Uau. Mano, a gente já tá para encerrar. Você tem aí a sua última chance de partilhar, curtir, comentar, tá bem? O Joãozinho, como é que faz para te achar nas redes sociais, mano? Você é um cara de redes sociais ou não? Eu sou ruim nisso, mas estou lá. Eu uso mais o Instagram. Eu brinco, eu sou da geração dinossauro, eu aprendi a mexer com o Instagram, é lá que eu fico. Eu tenho o Instagram bispo_mano. Coloca aí nos comentários, nos comentários não, na descrição do vídeo aí, pro pessoal poder encontrar o mano.
E aí, eu quero te fazer mais uma ou duas perguntas. Se você quiser encerrar e o pessoal quiser já escrever suas últimas perguntas. E hoje, além do Instagram, tem o YouTube. O canal do YouTube também é Bispo_Mano, a mesma coisa. Ah, então facinho de encontrar. Facinho de encontrar, legal. Pessoal, o Bispo tá indo embora de Portugal amanhã, então é a sua última chance aí de fazer as perguntas. Conferência Ágape já acabou, tá? Você que perdeu, vai lá no YouTube, tá tudo lá no YouTube. Você vai encontrar a conferência completa, as ministrações do Mano, as ministrações da Rosalind, foi sobrenatural. E eu quero fazer aqui uma pergunta pro Mano que é, Mano, se você pudesse voltar no passado com a cabeça que você tem hoje, né? Com a experiência que você tem hoje, com a bagagem que você tem hoje, o que você faria de diferente? Que eu falaria assim, eu acho que eu mudaria pouca coisa na minha vida. Eu só tomaria algumas decisões antes. Eu sempre tenho falado isso. Eu acho que muita coisa na vida a gente pode recuperar. O tempo desperdiçado, não. Né? Você tem uma vida só para viver. Né? A gente não sabe quando ela vai ser interrompida. E a Bíblia nos orienta a remir o tempo que os dias são maus. Viver como sábio, não como tolo, discernindo a vontade do Senhor. Eu perdi muito tempo com a minha vontade, sem discernir a vontade do Senhor, porque eu tinha a ideia lá atrás que a minha vontade era melhor, o meu planejamento. O que eu faria diferente era procurar discernir a vontade do Senhor cedo, para cedo abrir mão da minha vontade e otimizar o tempo que eu tenho, usufruindo mais de Deus. Né? Então a dica que eu dou, se você está começando agora, está novo, esquece o que você pensa. Descobre o que Deus tem para você. Vai ser uma vida extraordinária. Uau, mano. E disse uma coisa, qual foi a igreja metodista, ela cresceu de forma fenomenal no Brasil, né? E qual foi a estratégia de evangelismo que Deus deu pros doidos, pras prostitutas, pros drogados? Qual foi a estratégia que Deus deu na tua mão de evangelismo? Nós temos uma estratégia aqui em Portugal, mas eu gostava de ouvir qual é a estratégia que Deus deu pra vocês lá. Como é que vocês ganhavam essas vidas mais loucas assim? Eu sempre falei assim, como eu era muito travado, né, no início eu descobri que eu precisava fazer discípulos, eu sempre fui muito curso, muita coisa, e não deu muito certo. Daí depois de um tempo, um cara que eu ganhei antes de ser pastor, o nome dele é Arlindo Júnior, né, o apelido dele Soró, se o Arlindo estiver ouvindo a gente aí pelo YouTube, um abraço, querido. O Arlindo era companheiro e era doido de tudo. Era aquele maluco padrão. Né? A gente jogava bola, ele vivia arrumando confusão. E um dia eu tinha trocado a moto, confessar aqui o meu pecado, eu tinha uma CG 125, troquei por uma CB 400, mas eu não tinha carteira de moto e resolvi viajar de moto para Londrina sem carteira. Né? Eu chamei o Soró para ir comigo. Eu falei, Soró, você não vai comigo, se der ruim a polícia pegar, você tem carteira, você pelo menos... Leva a moto. Daí ele falou assim, não, eu vou, cara, só que você tem que esperar. Ele tinha 2 empregos, ele trabalhava no banco de manhã e numa gráfica à tarde. Ele falou, você tem que esperar. Eu saí da gráfica, eu falei, eu espero. Coisa de maluco. Né? Uma moto que a gente não conhecia direito, na estrada, de noite, sem carteira. Tudo errado. E o Soró foi. E na época a gente tinha aquela expectativa para evangelizar, a gente queria levar a galera para a igreja, arrastar para a igreja. Então chegou em Londrina, eu fiquei o tempo todo tentando levar o Soró em alguma atividade da igreja. Tinha reunião de jovens, a gente chegou atrasado, perdi o horário certo. Eu achei que era 8 horas como Curitiba, eles começavam às 6h30, 8 horas já estava rolando rango. Eu cheguei com ele no meio do lanche, daí o domingo... A gente foi mais tarde, perdi o horário da escola dominical. Quando chegou no domingo à noite, eu consegui levar ele no culto, mas aquele domingo à noite tinha um pastor aposentado falando sobre dízimo. Eu fiquei muito decepcionado. Eu não prestei nem atenção na mensagem, eu achei que aquela mensagem não ia fazer diferença. Eu estava decepcionado orando ali na minha, pensando, Jesus, o Senhor não podia ter feito isso comigo, não. Eu demorei tanto para trazer esse aqui. Mas o pregador fez um apelo para aceitar Jesus e o Soró ficou de pé. Né? Deu problema na roda da moto, a gente teve que voltar de ônibus para Curitiba, e o dia seguinte a gente entrou cedo no banco para trabalhar, e ele foi conversar com o rapaz do malote. Né?
E dele conversando com o cara, falou assim, mano, a gente vai marcar uma viagem de moto para Londrina, você vai com a gente, o mano é meio barbeiro, mas o pessoal lá é legal. E eu ouvindo aquela conversa, cara. Daí quando o rapaz saiu pro serviço de rua, o Soró se aproximou da minha mesa e falou, mano, ele tem muito problema, ele precisa encontrar o que eu encontrei. Ali Deus me abriu os olhos, né? Porque o Soró não sabia nada de Bíblia, ele não tinha 24 horas de convertido, ele só sabia que ele tinha ido numa viagem de moto para Londrina que tinha mudado a história dele, era o testemunho dele. Então todo mundo que precisava, ele estava convidando para andar de moto. E ali Deus me abriu os olhos, que ele falou, vocês vão ser minhas testemunhas, era tudo que Deus exigia da gente, que eu contasse a minha história com ele, né? Então eu sempre falei isso, a nossa estratégia foi o seguinte, você tem uma história com Jesus, tem algo que ele fez na sua vida, compartilha com aqueles que estão próximos de você, que eu falo, o potencial mais evangelístico da pessoa é quando ela tem experiência, no início da caminhada dela cristã. Às vezes a gente segura o cara... Porque a gente fala assim, não, eu tenho que ensinar. E o ensinar tira força, né? Porque eu sempre falo para a galera, eu brincava com isso, quando eu dou palestra eu falava isso, põe a mão na sua cabeça, o que você sente? O cara ficava assim, eu falei, antes que você fale que sente alguma coisa, não dá para sentir nada, não. Se sentir, tá na beira de ter um AVC aí. Né? Eu falava, agora põe a mão no seu coração. O que você sente? Não dá para sentir pulsar? Então eu falava isso para os outros. Entenda isso, você não toca os outros com seu intelecto, você toca os outros com a sua paixão, né? E a minha paixão transborda quando eu tenho a experiência. Falei, você vê alguém apaixonado contando a história, a história não é nem linear, ele vai contando como uma coxa de retalho a partir do que mais marcou. Não, porque isso, mas tem isso lá atrás, é verdade, não, tem isso na... Só que isso mexe com os outros, de um jeito que a gente acha que eu preciso organizar a coisa, não, isso tira a força do testemunho. E o Soró me fez entender isso. Então eu passei a tentar entender a minha história com Deus, comecei a contar a minha história com Deus, como eu tinha uma história de ser um religioso meio malandro dentro da igreja, começou a tocar a vida de muita gente esquisita, e eles começaram a ver o testemunho de mudança deles, né? Eu falo assim, era um pessoal muito... O testemunho de mudança dessa galera começou a chamar a atenção de quem conhecia eles. Eu fui 20 anos pastor numa cidade de 32 mil habitantes, onde todo mundo sabe da vida de todo mundo. Então eu falei, isso aí é uma bênção nesse enredo, que a galera vai vendo a mudança de vida dos outros e aquilo vai chamando a atenção. E daí eu falo isso. O maluco que mudou atrai outros malucos. O bandido que mudou atrai... A dona de casa que mudou atrai outra. O médico que foi transformado. E o resto, aquilo que era difícil para a gente fazer, Deus fez, né? Então eu sempre conto a história. Esses dias eu participei de um debate numa rádio onde eles estavam questionando a questão do ateísmo. Eu falei, eu não sei, eu nunca tive um ministério específico com ateu. Eu tive um ateu que entrou na minha igreja e ouviu a voz de Deus, né? Ele foi no culto porque um amigo convidou e ele ficou sem graça de falar não pro amigo, mas diz que antes do culto começar ele estava lá e ele falou, cara, eu estou nesse lugar aqui sem acreditar no que eu estou fazendo. O culto começou, Deus começou a falar com ele. Eu entrei nessa igreja ateu também e entrei para dar aula de inglês porque o Alexandre me deu uma sala aqui para dar aula, né? Os irmãos não pagavam as aulas, ficava bravo e tudo mais. Foi assim que eu cheguei e foi assim que eu fiquei. Que bom, mano. E diz olha, tem uma pergunta aqui da Rúbia, que ela diz assim, onde é que a gente pode mandar as perguntas do livro do curso, né? Acho que é do curso que ela quer dizer, do curso Resolva com Deus. Pode mandar pro Thiago aqui, o Thiago dá um jeito de... Manda pra mim, que eu faço chegar no mano. Tá bem? Mano, eu vou encerrando por aqui com as duas últimas perguntas clássicas desse podcast. Compartilha aí, pessoal. Comenta aí embaixo. Não esquece de seguir o Mano nas redes sociais. E aí, mano, qual é o legado que você pretende deixar nessa terra? Eu sempre me preocupei isso. O que eu gostaria que as pessoas falassem assim... Foi alguém que amou a Deus e andou com ele. A vida dele me incentivou. É o Enoque, o Enoque do século. Exatamente. A vida dele, o que eu queria na minha lápide era só isso. Humano andou com Deus.
né? Então eu falo isso. E se a minha vida inspirou outros a amarem mais profundamente a Deus e ter o desejo por Ele, é o legado que eu gostaria de deixar, né? Eu brinco com duas coisas. Eu falo assim, a história de Eliseu, que morreu e levou para um túmulo uma unção, que o morto tocou nos ossos dele. Eu falei assim, meu desejo quando eu morresse não tivesse nada lá, porque eu reparti toda a unção que eu tinha com todo mundo que eu conheci, não levei nada para o túmulo, né? Durante um bom tempo eu preguei a unção radioativa, depois eu mudei o sermão para unção desperdiçada. Ele não teve para quem passar, levou para o túmulo. A minha vida toda eu fico procurando alguém que valorize as pérolas que a gente angariou com Deus ao longo da vida para poder passar, né? Chegar o Alexandre, agora é contigo, Pedro, agora é contigo. E eu falo assim, o desejo que eu tenho, né? Esse não seria o legado, mas o desejo que eu tenho, chegando no céu, seria ter aquela entrada de NBA, né? Eu brinco assim, aqui na Terra não... Mas no céu, a entrada de NBA. De um lado está os apóstolos, os santos da Bíblia, do outro lado está os santos da história, o anjo Miguel lá na ponta, junto com Gabriel, que é o anjo. Daí a gente vai chegando na entrada da Nova Jerusalém, eles começam a aplaudir, daí começam a chamar pelo meu nome. Aí, mano, vem aí. Que negócio. Daí eu falo, caraca, meu, vocês me conhecem? Vocês sabem que eu sou? De repente um deles fala, aqui todo mundo sabe quem você é, porque o Pai não para de falar de você. Eita. Então esse é o meu desejo, deixar o legado de uma vida que viveu para andar com Deus, viveu para agradar a Deus e agradou. Esse seria o desejo. Uau, que podcast, gente. Aqui é um privilégio mais estar aqui. Mano, última pergunta e a gente encerra por aqui. Quem escreveu, perguntou. Quem não perguntou vai ficar pro próximo podcast. E, mano, quem é o sucessor? Você pensa em ter um sucessor? Eu penso a vida toda. Eu acho que algumas coisas a gente foi distribuindo ao longo. Uma parte ficou depositada no Alexandre, no Luciano, outra parte no Cezinha. Mas há muito tempo que a minha expectativa é que quem vai dar continuidade é o meu filho Pedro. É o Pedro. É o Pedro. Não é por ser meu filho, né? Eu vejo coisas no Pedro desde pequeno que ele não conheceu no Mano, né? Quando ele conheceu, o Mano já tinha mudado. E eu falava para minha esposa, eu falei, Cláudia, a impressão que eu tenho que Deus clonou o Mano na vida do Pedro, porque a minha vida não vai ser o bastante para aquilo que Deus resolveu fazer, né? E daí quando a gente começou a ver essas experiências sobrenaturais do Pedro, essas coisas sobrenaturais, eu falo assim, o Pedro está saindo um patamar acima do que eu saí na idade dele, né? Ele, o tempo que eu perdi com algumas coisas, ele não vai precisar perder. Então eu acho assim, o Cezinha foi um dos filhos, herdou uma parte, o Alexandre é o outro discípulo, herdou outra parte. Mas talvez o que vai levar a maior parte é o Pedro, né? Que ele conviveu mais tempo comigo do negócio. Tem a minha filha, a Adriana, meu genro também, tem outra parte depositada, mas o Pedro, eu creio que é aquele que vai dar sequência. É isso aí, gente. Com vocês, Bispo Mano, tá? Nosso querido, amado Bispo Mano aqui, que esteve com a gente essa noite. E a gente vai encerrando por aqui mais um podcast. Eu quero encerrar esse podcast com uma salva de palmas não só para os bispos, mas também para o Michelson, para o João, para o Johnny, para o Robinho, que hoje não esteve aqui com a gente, mas toda a equipe que faz isso aqui acontecer por trás das câmeras e você não vê. E não teve só aqui nos podcasts, mas também tá por trás de toda a estrutura que faz esses vídeos chegarem até você. É muita gente trabalhando aqui. O Ministério de Comunicação é composto por mais de 50 pessoas e eu louvo a Deus por poder servir nesse ministério junto com eles. Então eu quero encerrar com uma grande salva de palmas aqui, mais uma edição desse podcast com o nosso querido Bispo Mano. Mano, obrigado pela tua presença. Eu obrigado que agradeço o convite. pelo tesouro que você deixou aqui com a gente hoje. Eu agradeço o convite, foi um prazer estar aqui com vocês e sempre que quiser é só chamar. Você já é da casa, queridão. Tá bem? Amém? Gente, encerramos por aqui mais um Pod Ágape. Fica com Deus e até a próxima. Valeu!